Bem-vindos! Neste episódio o convidado é Nuno Garopa, atualmente professor de Direito na George Mason University nos Estados Unidos. A investigação académica do convidado tem-se debruçado sobretudo sobre direito comparado e a relação entre as instituições do direito e a economia. Isto, associado à vida de estrangeirado, explica porque se habituou a pensar o país vendo-o de fora, num olhar que é, como vão ouvir, provocador e original. A discussão sobre as causas da pobreza relativa de Portugal tem barbas, claro, que é como quem diz, séculos. É quase uma predileção nacional, uma espécie de catarse momentânea e que facilmente pode resvalar para um lamúrio inconsequente e pouco sistemático. Nesta conversa tentei fugir a essa tentação. A nossa abordagem foi crítica, mas tentei que fosse construtiva e coerente, até para não ser confundida com uma visão pessimista, porque vivemos, apesar de tudo, no melhor período dos últimos séculos, ou com uma espécie de anti-portugalismo snob, que não só não tem razão de ser, como adianta pouco. Esta foi, portanto, inevitavelmente uma conversa em que andámos cá e lá entre vários temas de fundo. Começámos por tentar ir à raiz da origem do atraso português, o que inevitavelmente nos levou ao papel da geografia, das instituições e da cultura, variáveis cujos efeitos estão inevitavelmente entrelaçados ao longo da história. Falámos do modo, muitas vezes perverso, como funcionam as elites em Portugal e das especificidades, as indesejáveis, da cultura nacional, como por exemplo a falta de confiança interpessoal, o chamado capital social de que falei neste podcast logo ao episódio 6 com o Pedro Magalhães, a falta de cultivo do pensamento crítico no nosso sistema de ensino, ou a obsessão, muito católica, com a culpa, ou ainda a tendência para ver a discussão de ideias como um combate moral e um jogo de soma nula. Tentei discutir também soluções possíveis, sendo que inevitavelmente, como todos os que já nos demos ao trabalho ter esta discussão sabemos, é muito mais difícil chegar a elas do que fazer o diagnóstico. Abordámos também o problema da quase estagnação da economia portuguesa nas 2 últimas décadas e outras ameaças quer à prosperidade, quer à satisfação dos portugueses com a democracia. Aliás, insatisfação essa que o convidado prevê, mais tarde ou mais cedo, como indo levar a uma alteração de regime. Na última parte da conversa, aproveitei para viajar até à área de investigação do convidado e abordámos os desafios e as insuficiências do sistema judicial português. O Nuno, aliás, tem um livro muito interessante sobre este assunto, cujo link deixo na descrição deste episódio. E pronto, deixo-vos com o Nuno Garopa. Não liguem ao facto de nos começarmos a tratar na terceira pessoa e terminarmos a tratar por tu. São especificidades dos podcasts. Até para a semana. Vamos começar? Vamos começar. Então vá, Nuno, bem-vindo ao podcast. Como eu dizia há pouco, vamos começar se calhar à boleia de um artigo que o Nuno publicou há uns anos no Observador e que acaba por ser um bom ponto de partida, até porque espelha aqui uma série de coisas e que no fundo trata de explicar a pobreza relativa de Portugal, não é pobreza não em termos, como dizia há pouco, não em termos mundiais, mas em termos dos países que nos estão próximos, ou seja, em termos da Europa, da zona euro, da União Europeia. Trata de explicar isso à luz de insuficiências institucionais e eu diria até de insuficiências culturais, né? Se calhar já vamos aí. E para se calhar a maneira mais fácil de começar isto é fazer-lhe... Eu nem gosto especialmente de começar desta forma, com uma pergunta aberta, mas se calhar o mais fácil é começar por aí. Ou seja, quais são as nossas insuficiências, não é? O que é preciso corrigir? Vamos lá ver, nós em Portugal é uma discussão, enfim, da academia e das elites portuguesas há cerca de 200 anos do que é que explica o nosso atraso relativo, porque há uma percepção entre quem pensa Portugal, pelo menos desde a segunda metade do século XVIII, de que Portugal é um país que está atrasado. Evidentemente é um país que está atrasado e empobrecido em relação àquilo que são os países mais ricos da nossa área. Portanto, evidentemente, durante muito tempo o Reino Unido e depois a Alemanha e a França e depois os Estados Unidos no século XX. E essa questão, evidentemente, tem levado a imensas teorizações distintas, até porque é preciso não esquecer que ao longo desses 200 ou 250 anos tivemos fases melhores a piores. E por fases melhores e piores quer dizer de aproximação à média e de afastamento da média. E há, evidentemente, explicações, digamos, 3 ou 4 grandes, ou 5, se quisermos, tipos de explicações. Uma, evidentemente, tem a ver com a nossa área geográfica, quer a nossa localização na Europa, quer a nossa pequenez em termos geográfica ao pé de Espanha ou dos outros países como França ou a Alemanha. Depois há teorias que vêm em relação à questão cultural, não é? Portanto, no século XIX, uma das teorias em voga era exatamente o nosso catolicismo e que o facto de sermos católicos, por comparação com os países protestantes, explicaria porque é que nós ficámos para trás, porque é que não apanhámos a Revolução Industrial, porque é que não apanhámos a Segunda Revolução Industrial e depois porque é que vamos sempre atrás dos outros países. E eu acho que começou a ganhar, a partir de talvez dos anos 50, esta questão da explicação das instituições,
em que temos de ter algum cuidado com o que é que queremos dizer para instituições, porque também, como comentávamos há pouco, a certa altura as instituições podem transformar-se numa tautologia, porque se nós chegamos à conclusão de que as instituições explicam o nosso atraso, porque tudo o resto não explica, que é um pouco o ponto em que a certa altura se chega nestas discussões, é um pouco tautológico, não é? Quer dizer, porque é tudo o que não conseguimos explicar, a gente vai lhe chamar instituições. E as instituições em si mesmo são reflexos da nossa sociedade, portanto, as instituições, até porque ao longo destes 200 anos nós já tivemos vários regimes políticos e, portanto, significa que já tivemos várias construções das instituições. E combinam-se aqui vários elementos. Há uma ideia que eu acho que nos últimos 40 anos ganhou força, mesmo em termos daquilo que são as teorias europeias, que é a questão de nós termos fundamentalmente elites extrativas. E por elites extrativas queremos dizer elites que vivem dos recursos disponíveis para a sociedade em vez de produzir recursos para a sociedade. E porquê é que nós temos elites extrativas? E aí há uma combinação de fatores, porque, por exemplo, uma das explicações em voga, que mesmo em conversa menos técnica as pessoas gostam de indicar, é, por exemplo, a pequenez do país. Bem, mas há países muito mais pequenos que o nosso, claro, e que não têm este problema de elites extrativas. Bem, aí depois vem a questão, mas é que somos pequenos e periféricos. Bem, mas a periferia em relação a quê? Porque também podemos pensar em países pequenos, periféricos, e que, estou a pensar, sei lá, a Irlanda, que é um país pequeno e periférico, claro, e que nos últimos 100 anos, evidentemente, conseguiu fazer o catch-up, coisa que nós não conseguimos. Mais periférico do que nós, em mais sentido, periférico. E podemos ir buscar a Islândia para ainda mais pequeno e mais periférico. Portanto, evidentemente que é, ok, periférico e pequeno. Bem, mas depois entra a questão, mas é a questão cultural. Bem, mas então já é periférico, pequeno e a questão cultural. E, portanto, é evidente que há um conjunto de fatores que, de alguma forma, se coordenam para que expliquem este problema, que eu acho que é um problema que nós temos histórico e no presente, muito concretamente, de instituições que não conseguem ser elas alicerces para o desenvolvimento económico e para fazermos, de alguma forma, ou pelo menos reduzir a diferença que existe entre nós e a média, digamos, europeia. Isso tem a ver com mecanismos da própria reprodução das elites. Um dos aspectos que eu gosto de focar é que nós temos umas elites que tendencialmente são de cooptação e não de concorrência, isto é, as pessoas não realmente concorrem na nossa sociedade para atingir os postos das elites, são essencialmente cooptados pelas elites incumbentes. Acho que isso durante muito tempo, digamos nos últimos 70 anos, conseguiu ser feito através das universidades, porque no fundo as universidades formavam as elites, mas as próprias universidades, ao não estar massificadas, elas próprias escrutinavam já quem é que podia ir à universidade e, portanto, evidentemente isso era por processo de cooptação, porque só os filhos das elites passavam na universidade. Com a massificação da universidade, os processos alteraram-se ligeiramente, mas nós continuamos a observar essa cooptação. E essa cooptação tem aspectos económicos. É evidente que nós somos um dos países na Europa com maior presença de empresas familiares. Não é? Se nós pensarmos os grandes grupos portugueses, em geral, são grupos familiares. Isso, evidentemente, significa cooptação. São as elites políticas e são as elites universitárias. Todas elas são mecanismos de cooptação e isso, evidentemente, na minha opinião, explica alguns dos problemas das instituições que nós temos. Sim. O Nuno disse uma série de coisas que dá para nós agora decalcarmos e até vou fugir à tentação de pegar já neste último, porque era da questão das elites e dessa cooptação que tem. É interessante até porque liga a outras questões, como o nosso extremo desconforto com, sei lá, termos, por exemplo, jornais que não se assumam sim. justamente ao centro, não é? E tudo o que fuja daí. Mas já aí vou. Porque isto é, como o Nuno aludia, isto é difícil no sentido de que tudo isto está relacionado, não é? Há feedback loops, não sei como é que isto diz em português, não é? Isto é uma espécie do problema da galinha e do ovo. Exatamente, era a analogia até que eu ia usar. Há desde logo aqui duas características da história. A questão das instituições extrativas é que o Nuno também aludia há pouco, tem muito que ver até com aquele trabalho do Acemoglu e do Robinson e eles próprios chamam a atenção para isso, para a questão contingencial e aleatória da história, não é? Está um lado aleatório que é impossível fugir e que tem um peso aqui grande. E depois haverá outro lado que não é aleatório. Há um lado que, não sendo puramente aleatório, anda próximo disso em termos dos efeitos, que é a questão das condições iniciais, não é? Portanto, as condições iniciais, aquela questão da teoria do caos, não é? As condições iniciais ditam, ou pequenas alterações nas condições iniciais ditam desenvolvimentos completamente diferentes. Por exemplo, uma das coisas que me ocorreram logo
eu estava a pensar nisto, tem que ver com o facto de, historicamente, os terrenos agrícolas em Portugal serem muito pouco produtivos. Hoje em dia isso quer dizer, não é que seja irrelevante, mas não é uma coisa particularmente importante. Mas na Idade Média era. Na Idade Média isso ditava uma decalagem, não é, de desenvolvimento. Eu acho que é evidente para qualquer pessoa que os recursos naturais e aquilo que é a nossa geografia influencia. Basta pensar que, evidentemente, se nós tivéssemos petróleo, seríamos uma economia completamente diferente, que teria criado uma dinâmica completamente diferente. Podíamos ser piores ainda, em certo sentido, porque podia... Quer dizer, que o pior ou melhor depende, evidentemente, daquilo que nós quisermos valorizar. Podia haver instituições ainda mais extrativas. Mais extrativas, dizer, isso, exato. Portanto, eu acho que é evidente que há condições iniciais e que têm a ver com, evidentemente, estamos localizados onde estamos localizados na Península Ibérica, o facto de só termos há cerca de 600 ou 700 anos um único vizinho geográfico, e que é um país bastante maior que o nosso e que partilha connosco muitos aspectos culturais e históricos, portanto não é um país diametralmente diferente do nosso, e portanto tudo isso influencia. Agora, há um aspecto que eu acho que é fundamental e que ainda hoje nos distingue dentro da Europa, e eu acho que é um dos grandes responsáveis, inclusivamente pela deterioração das instituições e pelos problemas político-económicos que temos hoje em dia, que é, nós somos uma sociedade que tem uma característica de muito baixa confiança interpessoal. Eu ia falar disso também, capital social. Exatamente. Portanto, nós temos muito baixa confiança interpessoal. E uma sociedade que tem muito baixa confiança interpessoal, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que desconfiamos de todos, cria... Menos de nós próprios. Menos de nós próprios. Cria dois problemas. Primeiro, um excesso de identificação com a família, não é? Porque evidentemente que o ser humano necessita de alguns laços de confiança para poder sobreviver na sociedade, e portanto, como nós desconfiamos de todos, o único nível de confiança que temos é as pessoas que estão imediatamente à nossa volta, que é a família. Ora, isso cria um problema grande, porque a sociedade não é uma mera soma de famílias. E o segundo problema é que nós não conseguimos criar instituições para promover essa confiança. Não é por acaso que, em geral, os portugueses têm uma enorme desconfiança em relação às leis, porque percebem nos seus genes que as leis são feitas para favorecer um determinado grupo em desfavor de outro, e portanto isso geneticamente já está na nossa forma de pensar, ou seja, que a lei, nós nunca entendemos a lei como forma de melhorar a sociedade, entendemos sempre a lei como uma função redistributiva. Se estão a fazer esta lei para favorecer alguém à custa de alguém, o nosso problema é sempre perceber se esta lei me está a favorecer a mim ou se está a favorecer o vizinho. Isto é um problema. E as próprias instituições políticas, em que nós temos uma noção sempre meramente redistributiva, ou seja, é como se a sociedade portuguesa estivesse a jogar um jogo de soma nula. E, portanto, se... Era outra coisa que eu ia falar. Exato. Se o meu vizinho tem mais um pão, quer dizer que eu fiquei com menos um pão e, portanto, tenho um problema. E daí que vem aquela coisa que muita gente sempre também observa, que há uma imensa inveja, o grau de inveja... Claro, porque o grau de inveja reflete a falta de confiança interpessoal e a pobreza, porque nós somos um país pobre, quer dizer, nós tradicionalmente, pelo menos desde o fim do Império dos Descobrimentos, não é? Portanto, há 400 anos, que somos um país que está habituado a ser pobre, e portanto é evidente que é um país fundamentalmente desconfiado ou e invejoso. Sentir-se pobre. E sentir-se também, pobre, não, mas quer dizer, durante muitos séculos somos efetivamente um país pobre, quer dizer, há pouco tempo saíam vários trabalhos académicos sobre a evolução do nosso PIB per capita desde o Marquês de Pombal, e nós temos períodos de perda de PIB muito continuados no tempo, sendo 20, 30 e 40 anos. Portanto, nós somos um país realmente que estava habituado a ser muito pobre. E isso cria complexos e formas de pensar a sociedade que ainda hoje não fomos capazes de superar. Depois há outros aspectos que têm a ver com a própria ruralidade da nossa sociedade, que apesar de já termos feito grandes esforços e grandes progressos nos últimos 50 anos, que continuam a existir. Por exemplo, a ideia de que tudo se trata de pensamento positivo ou de pensamento negativo. Portanto, nós temos ainda uma obsessão com o pensamento mágico, porque, na verdade, numa sociedade rural, o indivíduo não controla se amanhã vai haver mais produção ou menos produção, porque depende do tempo, depende da chuva, depende de condições que o próprio não controla. Ora, isso é pré-revolução industrial, não é? Porque a partir do momento em que há a fábrica controla o processo de produção. Mas nós, em muitos aspectos, ainda temos uma ruralidade imensa, da aversão ao risco e desse pensamento mágico, que se todos fomos
otimistas as coisas correm bem, se somos todos pessimistas as coisas correm mal. O que depois nos leva a uma certa bipolaridade. Sim, como também sim. temos momentos de grande êxtase e somos o melhor país do mundo, seguidos de momentos em que somos o pior país do mundo, quando evidentemente não somos uma coisa nem outra, quer dizer, somos o que somos. Exato. Não, essa era outra que eu ia falar também, que é a questão do locus de controle, não é? Que no fundo é isso, a questão de nós, ou pelo menos eu interpreto isso como uma consequência da nossa noção de falta de locus de controle, que é basicamente termos quanto é que nós confiamos que o resultado das nossas ações advém da nossa vontade, não é? E não de uma influência qualquer externa. E esse pensamento mágico tem muito a ver com o facto de nós acharmos que há uma influência externa, seja ela os outros, seja ela uma coisa mais não, seja Deus, seja o que for. E há um exemplo disso, penso sempre nisso, eu sou um bocadinho objetor de consciência em relação a Euromilhões, portanto irrita-me particularmente, mas fascina-me sempre a nossa predisposição para o Euromilhões, porque é claramente reflexo disso. De uma espécie de salvação rápida para os problemas, não é uma coisa... Mas isso também reflete aspectos que têm a ver historicamente, e se nós vemos o século XVIII, século XIX, que é como em certa medida nós somos uma sociedade pré-revolução industrial, até certa medida, enfim, com limites, obviamente, e portanto há que pôr isto em contexto, porque o que eu vou dizer pode parecer que estou... E vou exagerar um pouco para o argumento, que é, até certo ponto, a acumulação de riqueza na sociedade portuguesa, historicamente, foi sempre por fatores que não estão diretamente relacionados com o modos de controle ou, digamos, a alocação de capital humano, e que tem a ver ou com fatores de proteção por parte da coroa ou do Estado, e que, portanto, outorga a determinado indivíduo o poder de monopólio numa certa área, o que leva, evidentemente, esse indivíduo e os descendentes desse indivíduo a acumularem riqueza, ou... Uma renda, no fundo. Exato, ou com fatores completamente exógenos. E, portanto, não há... nós até muito tarde não temos uma burguesia pós-revolução industrial. Isso só acontece praticamente no final do século XIX e no princípio do século XX. Isso também leva à ideia, como existe na sociedade portuguesa ainda hoje, em 2019, de que quem acumula riqueza não acumula riqueza porque trabalhou ou porque fez as decisões corretas no momento correto. Acumulou riqueza porque, vulgo expressões, teve tacho, conhecia a pessoa, alguém o protegeu. E esta lógica, que é uma lógica muito corriqueira, mas é uma lógica que, na minha opinião, podendo estar incorreta hoje, reflete o saber dos últimos 400 anos, que de facto grande parte dessa acumulação foi sempre uma acumulação que não tem a ver diretamente com bons investimentos ou com ganhos de produtividade. E portanto eu acho que há esta noção na sociedade portuguesa. E a questão é que mesmo hoje em dia eu não sei se está completamente incorreta. Não, é um bocadinho ouvir a galinha outra vez. Nós continuamos a ter acumulação de riqueza que evidentemente não reflete, digamos, ganhos de produtividade ou investimentos bem feitos. Agora, a questão é que nós, nos nossos próprios valores, atribuímos quase tudo a uma mão invisível, mas não numa mão invisível no sentido económico. Uma mão misteriosa. Sim, mais uma mão misteriosa, exato. Uma mão misteriosa que, por alguma razão, protegeu aquele indivíduo e não protegeu os outros indivíduos. Isto tem a ver, evidentemente, depois com o papel do Estado, não é só hoje, mas nos últimos 400 anos, em que, de facto, um Estado muito centralizado e muito forte fez sempre que houvesse uma enorme corte à volta desse Estado que beneficiou e que beneficia através de rendas extrativas desse próprio Estado. Isso é parte da nossa história, quer dizer, não vale a pena estar a escamotear, não é? A questão do capital social, se eu tivesse que apontar algum em particular, era aquela que eu acharia mais importante, embora lá esteja correlacionada com outras coisas, porque ajuda a explicar uma série de coisas, ajuda a explicar outra coisa do que o Nuno também falava, que é a nossa propensão para as revoluções em vez de evoluções. E as revoluções não são mais do que um certo estado de coisas que se torna tão incomportável que estala. E no dia anterior, e isso é sempre curioso nas nossas revoluções, já não é a primeira vez que falo disto, no dia anterior à revolução parece sempre estar tudo bem. Sim, e depois estala, de repente, porque as pessoas não são capazes, no fundo, a minha explicação para isso, ou a explicação parcial, é que não há uma capacidade de uma regeneração por dentro, não é? Numa adaptabilidade. Isso parece-me a questão claríssima que nós estamos a atravessar neste período. Há uma anedota, uma piada entre os gregos que eu acho que se aplica a nós, não foi inventada em Portugal, mas podia se aplicar, que era
quando é que a Grécia teve 20 milhões de habitantes, não é? E a piada era na noite em que caíram os corneios, porque antes de cair os corneios havia 10 milhões de apoiantes dos corneios e depois de terem caído os corneios havia 10 milhões de oposição aos corneios. E portanto naquela noite eram 20 milhões. Nunca tinha ouvido essa, mas realmente e nós também se pode aplicar um bocadinho aqui assim, porque nós somos um pouco assim, quer dizer, e isso tem a ver com essa questão, precisamente entre revolução e evolução. E nós, pela baixo capital social, pelo facto de termos instituições extrativas que elas próprias são incapazes de se regenerar, não é? Porque uma das coisas interessantes, talvez, das últimas revoluções que nós tivemos, seja a Primeira República, seja a queda da monarquia, a Primeira República e depois o Estado Novo, e portanto o 25 de Abril, todas elas são revoluções que qualquer pessoa que estude o assunto percebe que eram quase inevitáveis e, no entanto, as instituições foram incapazes de se regenerar para evitar a revolução. Portanto, é evidente que ninguém sabia que o 25 de Abril ia ser naquele dia 25 de Abril de 64, ou que o 28 de Maio ia ser 28 de Maio de 26, ou o 5 de Outubro, mas quer dizer, antes de acontecer. Mas toda a gente percebia que ia haver um 5 de Outubro e que ia haver um 28 de Maio e que ia haver um 25 de Abril. E isso significa que as instituições estão de tal maneira tomadas pela procura de extração de rendas, que elas próprias não são capazes de sacrificar algumas das suas rendas para dizer, sacrifica-se um bocadinho aqui para ir ali. E esse é o grande desafio, acho, que Portugal tem neste momento, é que nós talvez somos o primeiro conjunto de gerações de portugueses que tem o desafio pela frente de fazer evolução em vez de revolução. Coisa que os espanhóis já fizeram em 78, obviamente, 76, 78, e coisa que até os gregos, de alguma maneira, fizeram nestes últimos 10 anos com o realinhamento do seu sistema partidário e com a alteração, enfim, da configuração do sistema partidário grego. Nós não conseguimos fazer ainda, e esse é o grande desafio, porque nós não vamos, evidentemente, ter agora aqui outro 25 de Abril ou outro 28 de Maio. Nós vamos ter que saber como é que se passa da atual geração do poder para a próxima geração do poder nos próximos 20 ou 30 anos num sistema de evolução de instituições. E eu acho que a grande dúvida neste momento é como é que isso vai ser feito, pela simples razão que nunca fizemos historicamente. Portanto, como é que nós vamos ter capacidade de evoluir nessas instituições. Sendo certo que já Fernão Lopes, naquela célebre frase, dizia: levanta-se uma nova geração, em que ele queria dizer exatamente o contrário, não é? Que se tinha feito o 1383-85 para que no final do século XIV, afinal, já estavam os mesmos a mandar na corte que tinham mandado no tempo de Dom Fernando. E, portanto, é evidente que nós fazemos evoluções e revoluções para, no fundo, baralhar e dar de novo. Sim. Agora, a questão é, ele tem que ter períodos em que esta evolução acontece. Nós já percebemos que pela Europa fora, os países mais ricos que nós já fazem isso há várias gerações. Os alemães e os franceses há 2 ou 3, os britânicos provavelmente há 200 anos. Nós não temos sido capazes de fazer. Portanto, eu acho que o grande desafio em Portugal é perceber como é que isso é feito, e tendo em conta que é evidente que quando nós vivemos um período de transição, ninguém sabe. Quer dizer, quando se vive uma transição, sabemos de onde saímos, onde vamos chegar. É difícil. Isto é como dizer, toda a gente sabia o que era o 24 de Abril, mas no dia 26 de Abril ninguém sabia onde é que íamos parar. Quer dizer, ninguém adivinhava 11 de Março ou 25 de Novembro. Portanto, é um período de transição. Sim, não sabia durante muito tempo. Não é muito tempo. Portanto, o período de transição é isso mesmo. Eu acho que Portugal, nós estamos num período de transição, ao contrário do que muita gente pensa. Eu acho que nós já estamos num período de transição, pelo menos, enfim, desde 2015, mas provavelmente até antes. Onde é que nós vamos vir? Não sei. Mas vai exigir à sociedade portuguesa uma capacidade de evolução das instituições única na sua história. Eu não sei, por acaso, quer dizer, eu gostava que estivéssemos num período de transição. Não tenho a certeza que estejamos, no sentido em que não estou nada certo que haja uma percepção de que existe um problema. Ou seja, eu acho que existe a percepção de que existe um problema local, existe um problema houve uma crise, houve um estragar de uma série de coisas que estavam bem feitas, mas existe, por exemplo, aquilo que nós até falávamos antes da conversa, da questão da ultra evidente ausência de crescimento económico em Portugal e de quão problemático isso é uma coisa que eu não vejo suficientemente no debate público. Existe, obviamente há quem fale, mas isso para mim é um problema tão evidente, quer dizer, um problema com repercussões tão grandes a prazo, quer dizer, o facto de nós não só estarmos aquém, como estarmos a crescer muito mais lentamente do que os outros países, do que as outras economias que estão aquém. Isso é um problema tão gritante e ao mesmo tempo tão impactante, no sentido em que tudo aquilo que nós podemos desejar para o futuro, ou quase tudo, o material, mas mesmo coisas imateriais derivam disso, não é? Ou seja, como é que para nós temos um Estado, ainda agora há pouco tempo agora tem estado muito na berra a discussão do Sistema Nacional de Saúde. A sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde
depende do crescimento económico. Quer dizer, não há outra. Senão estamos naquela analogia do em casa. Como é que é? Em casa. Que não há pão. Em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Isso mesmo, exatamente. E eu lembro muito dessa analogia porque é muito isso que acontece. E não me parece de todo que exista uma percepção desse problema. Parece-me que existe uma percepção muito mais de um problema local. Agora, por exemplo, este trimestre estamos a crescer um bocadinho, mas não... isso tem a ver, não é? Mas aí temos que distinguir, tem a ver com a própria sobrevivência do regime, porque é evidente que qualquer evolução das instituições vai pôr em causa a configuração atual do regime. E aqui importa explicar, porque às vezes há uma tendência de querer interpretar coisas que não estão a ser ditas. É preciso não confundir o regime que nós temos hoje com a democracia, porque há muitas variantes de democracia e, portanto, não se está a dizer que daqui vamos voltar ao Estado Novo ou qualquer experiência histórica anterior. O que há é uma evolução dentro da democracia. Sim, essa é uma diferença. É por isso que ela tem que ser uma evolução, porque senão seria uma revolução. Claro. Portanto, ela é uma evolução porque é uma evolução dentro da democracia. Mas é evidente que os atuais alicerces daquilo que é a configuração do regime democrático não querem essa evolução porque, como instituições extrativas que são, isso significa ter que ceder algum espaço a outras instituições. E, portanto, isso parece-me natural que o próprio regime não quer. E depois o regime, como qualquer dos regimes anteriores, como o Estado Novo, como a República, evidentemente, quanto mais se aprofundam os sintomas de degradação, mais o regime insiste em confundir-se com Portugal. Ou seja, como se o fim do regime ou a alteração do regime é o fim ou a alteração de Portugal. Isso foi o que o Estado Novo fez, em que o Estado Novo é Portugal, Portugal é o Estado Novo, e a guerra no ultramar, e a República também. E o que não é verdade. Quer dizer, há um Portugal para além do regime, e o regime poderá sofrer as mutações que sofra, e Portugal continuará a ser um país autónomo, independente, com o seu papel no mundo. Agora, dito isto, eu acho que há... Por isso eu acho que sim, que de facto não há um debate público sobre isso. Mas isso depois pode nos levar porque é que os debates em Portugal são como são. Agora, há factos. Qualquer pessoa percebe que o país está estagnado há 20 anos. Isso não é sustentável. Quer dizer, nenhum país, nenhuma sociedade pode estar estagnada ad eterno. E, portanto, alguma coisa vai acontecer, inevitavelmente, porque o país já leva 20 anos de estagnação. Eu não estou a dizer que não possa estar outros 20 anos estagnado, se calhar pode, portanto toda a minha vida ativa vai ser feita num período de grande estagnação. Agora, é preciso historicamente ter consciência que é o período de maior estagnação que nós tivemos nos últimos 100, 150 anos. Depois há outro problema, que por mais que se tente escamotear, é que se esfumaram 25 mil milhões de euros misteriosamente. Isso é 12% do PIB. Independentemente de discutirmos se foi fulano A, B, C ou D, o facto é que 12% do PIB ter desaparecido, isso corrói os alicerces da própria sociedade. Porque a própria sociedade sente, quando hoje está a falar da sustentabilidade do SNS ou do financiamento disto, aquilo, bem, houve 12% do PIB que poderia perfeitamente garantir a sustentabilidade que desapareceu. E depois há este problema, que eu acho que é um problema demográfico. Nós estamos a viver um inverno demográfico que, mais uma vez, o país acho que ainda não quer ter grande consciência. E esse inverno demográfico também não é reversível com os cheques bebê ou com pequenas medidas pontuais. E esse inverno demográfico é de tal forma que, mesmo que os portugueses, a partir de hoje, passassem a fazer bebés massificados para reverter, os próximos 20 anos já estão comprometidos, porque é evidente que se nós aumentarmos neste momento a nossa natalidade, estes bebés só vão ter adultos dentro de 20 anos. Portanto, nós já temos 20 anos com o inverno demográfico. E estes três temas são temas que, por mais que se evite no espaço público, são temas que estão e que vão corroer as instituições. A estagnação, o PIB que desapareceu e o inverno demográfico. Por isso é que eu acho que nós estamos numa transição, porque é inevitável que a sociedade portuguesa vai ter que evoluir nesse aspecto. Agora, que há fatores externos que possam atrasar ou acelerar essa transição, sim. É evidente que se nós não estivéssemos na União Europeia e não estivéssemos de alguma forma ligados à máquina, já teríamos problemas como muitos países da América Latina têm tido. Evidentemente que a nossa economia estaria numa situação muito mais complicada. Agora, estar ligado à máquina é bom ou mau? Eu acho que é a grande vantagem de nos suavizar
o impacto disto? A prazo, se calhar cria-nos um problema porque está a adiar mudanças que têm que ser feitas. O mesmo o inverno demográfico, quer dizer, se nós não tivéssemos, mais uma vez dentro da União Europeia, se calhar tínhamos um problema muito demográfico, muito maior, porque evidentemente estaríamos a sentir já que não temos população suficiente para a sustentabilidade de todo o nosso Estado Social. Neste momento, enfim, todos começamos a ter noção que aqui há alguns problemas, mas nada é insustentável ainda. E, portanto, está ligado à máquina, tem essa vantagem. Vamos ver. Sim, pode ser um presente envenenado. Não é? Não sei, bem, tem desde logo o problema de não serem instituições nossas, não é? E, portanto, não serem da nossa criação, serem adaptadas e em certo sentido até não serem legítimas, mas também cria uma ilusão de que o problema é menor no curto prazo e força a uma coisa É evidente. Eu acho que nos cria uma ilusão de que o problema é menor no curto prazo. Cria-nos uma ilusão de riqueza, não é? Que evidentemente nós percebemos, e depois da austeridade as pessoas ficaram mais claras sobre isso, de que de facto o país efetivamente estava a viver acima das suas possibilidades. Outra coisa que se depois discuta quem é que dentro do país estava a viver acima das suas possibilidades e, portanto, aí eu acho que alguma da retórica mais à esquerda tinha alguma razão, porque esta questão de estarmos a viver acima das suas possibilidades não era propriamente a classe média-baixa que estava a viver acima das suas possibilidades. Agora, o país como um todo, pois com a dívida que tem acumulada neste momento, é evidente que o país está a viver acima das suas possibilidades. Outra coisa é os diferentes graus de responsabilidade. E esses diferentes graus de responsabilidade também, no fundo, são diluídos e não se sentem porque estamos, de facto, com instituições que nos são impostas e com evidentemente, o financiamento do Banco Central Europeu que nos vai permitindo aguentar isso. Agora, a grande questão é esta. Quando as pessoas dizem, mas isto no fundo é a responsabilidade do euro e, portanto, os europeus é que devem continuar a subsidiar-nos, porque o problema é que nós estamos estagnados desde que entrou o euro. Mas a estagnação, o euro para nós tem vantagens e desvantagens. Mas a questão é que o euro veio esconder aquilo que é o nosso problema fundamental, que é nós não temos ganhos de produtividade reais há muitas gerações. E o que acontecia antes do euro é que nós, cada vez que nos embatíamos nesse problema, desvaloriza a moeda e temos ganhos nominais. E fingimos, pronto, ok, estamos todos mais pobres cá dentro, mas vis-à-vis ao estrangeiro, a coisa aguenta-se. Com o euro, de facto, nós estamos numa camisa de 7 forças, porque não podemos ter ganhos nominais, mas também não temos ganhos reais e, portanto, estamos estagnados da maneira que estamos. Sim, sim. Eu ia voltar àquilo que tinha prometido que voltava, àquela questão das elites e da pouca diversidade que existe nas elites, porque me parece que aquela questão das instituições extrativas, de que eu estava a falar há pouco, eu não vejo isso exatamente dessa forma, ou seja, eu não vejo o problema tanto como, por exemplo, se pegarmos nas várias revoluções que houve, não vejo tanto o problema como as instituições, que é como quem diz, as elites, as pessoas que estão no poder, vendo o futuro, mas não estando dispostas a reagir. Se calhar é ilusão minha, mas parece-me mais que eles de certa forma não viam o futuro ou não consciencializavam isso, ou seja, esse debate não existia e a ausência desse debate tem muito a ver com uma falta de diversidade que nós temos nas elites, sempre tivemos e mantém-se na democracia, que é muito curioso, tem a ver com aquela questão da cooptação de que o Nuno falava do início, e aqui é que eu levava para aquilo que eu ia aludir há bocadinho, que é a questão de... Uma coisa que me faz imensa impressão é a nossa intolerância com pensamentos divergentes. Porque aquilo que me parece que devia existir era, por exemplo, a nível de think tanks ou de o que for, quer dizer, o que quer que isto queira dizer, grupos organizados de pessoas que pensam. O que faria sentido numa sociedade era, para lá dos partidos políticos que obviamente existem e a esses nós atribuímos essa legitimidade, é que existam grupos de pessoas a pensar com valores diferentes, mas ao mesmo tempo, portanto, valores diferentes implica que chegarão a conclusões diferentes, mas ao mesmo tempo também com as suas ferramentas diferentes e complementares e que cheguem a diferentes pontos de vista. E o país que me pareceria ideal era ter o máximo número deste tipo de grupos, cada um com as suas opiniões legítimas diferentes. Mas aquilo que eu vejo normalmente acontecer é uma espécie de convergência forçada para o centro. Isso vê-se nos jornais, por exemplo. Tem aqueles estudos Isso parece-me claro. Quer dizer, mas eu acho que aí eu separaria duas outras coisas. Eu acho que há aspectos de natureza cultural, que é, nós não somos uma sociedade que fomenta o pensamento crítico. E isso remonta, evidentemente, ao catolicismo, mas depois à nossa forma de ensinar. Não é? Quer dizer, todos nós estamos na escola e nós na escola somos muito mais valorizados por literalmente vomitar o que o professor nos disse do que criticar o que o professor nos disse. E, portanto, isso nós desde a escola não estamos educados para o pensamento crítico. E isso depois determina naquilo que são as intervenções e como costumo apontar em Portugal, porque existem em quase todos os países, mas eu não conheço nenhum país onde estejamos constantemente com intervenções de cátedra.
Ou seja, entre que as discussões, a pessoa que está a fazer o seu ponto de vista põe-se acima dos outros dizendo eu é que entendo disto, eu sou catedrático disto, sou eu é que posso falar disto. E isto é típico nas discussões em Portugal, a discussão de cátedra. E isso tem a ver, de facto, com uma sociedade que não gosta e lida mal com o pensamento crítico. É uma sociedade conformista e até certo ponto conformada e, portanto, lida muito mal com tudo o que seja falar fora daquilo que a sociedade entende que é aceitável. Depois, eu acho que isso tem consequências a vários níveis e isso nota-se na questão da produção de conhecimento, não é? Quer dizer, eu acho que o grande problema de Portugal não é, como algumas pessoas têm apontado, as redes sociais, o nível do debate estar dominado pela espuma, o facto dos jornais ou a comunicação social em geral estar dominada 90% por políticos e que, portanto, há muito pouca discussão de opinião, mas sim muitos comissários políticos a defender o ponto de vista do seu grupo ou da sua instituição. Tudo isso é verdade, mas até certo ponto, enfim, outra vez, relativizando, também pode acontecer em outras sociedades. Onde nós nos distinguimos é a completa ausência de produção de conhecimento. Portanto, nós não temos produção de conhecimento. Portanto, voltando, não há think tanks. Em Portugal, basicamente, não há think tanks. Tanto não há que nós chamamos think tanks a coisas que não são think tanks. Porque um think tank é uma produção de conhecimento. E nós, de facto, não vemos essa produção de conhecimento. Não há produção de conhecimento. E ao não haver essa produção de conhecimento... E porquê é que não há produção de conhecimento? Não há produção de conhecimento porque as duas elites que mais beneficiariam dessa produção de conhecimento não estão interessadas. A primeira, evidentemente, é a elite económica. É evidente que nós temos um poder económico que é muito diferente do poder económico de outras sociedades, porque é um poder económico fundamentalmente dependente do Estado e, portanto, não está interessado em produzir conhecimento que seja ameaça ao próprio Estado. E por Estado aqui quer dizer o regime que esteja vigente. Foi um poder económico pendurado no Estado Novo, agora é um poder económico pendurado, enfim, no Bloco Central. E, portanto, esse poder económico não vai financiar a produção de conhecimento, porque essa produção de conhecimento, ela própria abre feridas naquilo que é o Bloco Central dos interesses. E, portanto, o poder económico não tem um interesse na produção de conhecimento, como tem países como o Reino Unido, Estados Unidos, a Alemanha e França e outros países. E depois temos a própria elite política. A nossa elite política, nesta altura, dado o nível de degradação também a que nós chegamos, já aceita que as políticas que são para serem implementadas são as políticas que nos são impostas pela União Europeia. E, portanto, a União Europeia diz como é. E nós fazemos. Tudo o resto, autóctone, não há produção de qualquer conhecimento. E nós vemos que os governos sucedem-se e é aberrante como nem sequer se consegue começar a discutir reformas. Talvez os mais novos já não se lembrem, mas quer dizer, nos anos 80 até meados dos anos 90, ainda era habitual os governos, quando queriam fazer reformas da saúde, da segurança social, de tudo o resto, de produzir livros brancos, que de facto eram livros de produção de conhecimento. Hoje em dia já não há livros brancos de nada, ninguém produz livros brancos de nada. Portanto, é um conjunto de medidas avulsas para paliativos de questões concretas e de curto prazo, de curtíssimo prazo, e portanto não há produção de conhecimento. Todos já percebemos, enfim, entrando um pouco na área que me diz mais respeito academicamente, na área da justiça, que a justiça portuguesa não funciona, mas ninguém já sabe como sair desta embrulhada. Quer dizer, a justiça não funciona e não vai funcionar. Isso depois cria outra questão que há pouco falavas, que é, enquanto as elites económicas podem ter uma ideia mais, e eu acho que têm, depois não querem aceder por questões extrativas, de que os equilíbrios não são sustentáveis, as elites políticas auto-enganam-se com a imutabilidade do regime. E, portanto, quando há pouco falávamos, sim, eu acho que na monarquia as elites políticas não perceberam que a monarquia no estado em que estava inevitavelmente tinha que ter uma queda. E o processo levou 50 anos. Mas eu acho que sim, as elites políticas auto-convenceram-se que aquilo era imutável. Como no Estado Novo, eu acho que as elites políticas do Estado Novo se convenceram que mesmo com a morte de Salazar, o regime era imutável ad eterno, sem perceber que é inevitável que isto vai ter uma crise. As atuais elites políticas, nomeadamente partidárias, estão a cometer o mesmo erro. Elas estão absolutamente convencidas que isto vai ser a alternância de PS e PSD até ao fim da eternidade e, portanto, estamos como o Fukuyama, a história acabou e a partir de agora é sempre PS, PSD para os próximos 400 ou 500 anos. Quando qualquer pessoa que está de fora percebe que vai ser um processo complicado, por todas as questões que já falamos, mas isto não é imutável. Quer dizer, o sistema partidário, os partidos, o Estado vai ter que mudar. Agora, a minha opinião é que essa mudança, como é muito lenta, vai criar esta ilusão de que não estamos numa transição e de que as coisas parecem
não estão a mudar. Mas eu acho que se daqui a 50 anos olharmos para trás, vamos ver que as coisas já tinham começado a mudar no princípio do século XXI. Sim, e estas coisas, lá está, o lado contingencial da história significa que as coisas podem acontecer numa janela, por exemplo, de 50 anos. Sim, absolutamente. Eu acho que as nossas mudanças podem acontecer em 3 anos ou em 50 anos, dependendo de fatores exógenos. Eu tenho a opinião que se amanhã houver uma catástrofe económica na Europa, nós vamos ter mudanças aqui muito mais bruscas do que se de facto continuarmos neste crescimento que permite manter a sensação de que não estamos assim muito mais pobres do que há 10 anos. E então isto se calhar pode levar 50, 60 anos até essas mudanças, elas próprias serem graduais, quer dizer, não tem que ser mudanças bruscas como foi o 25 de Abril ou o 28 de Maio ou 5 de Outubro. Sim, mas essa questão da alternância PS-PSD, a verdade, e esse é outro problema, é que não há razões para querer o contrário, porque isso tem-se mantido, enquanto nos outros países isso foi dissipando, em Portugal tem-se mantido até ver, o que torna um problema difícil de resolver. Isso é verdade, mas eu gosto de dar o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido teve que fazer a transição a partir de certa altura, quando emergiu, evidentemente, o eleitorado, digamos, operário, popular, que não estava representado nos dois partidos, que eram os conservadores e os liberais. E, portanto, apareceu o Partido Trabalhista. A transição em que o Partido Trabalhista acaba por substituir o Partido Liberal, o que também não era óbvio ao princípio de que isso fosse acontecer, porque poderia ser o Partido Conservador que tinha desaparecido. Sim. Essa transição vai desde o final do século XIX até 1945. Portanto, são 50 anos de um período de transição. E que parte dele caracterizado, exatamente como estamos a passar em Portugal, que é os anos 30, em geringonças de geometria variável, porque nenhum partido consegue, de facto, ser preponderante na sociedade inglesa. E, portanto, é possível... Por isso é que eu acho que nós já estamos nesse processo. Agora, não sei o que vai acontecer daqui a 30 ou 40 anos, mas nós vamos ter um processo de reconfiguração, pela simples razão de que os atuais partidos hegemónicos do sistema partidário não correspondem nem refletem as divisões da sociedade portuguesa nem da sociedade moderna, porque nós temos hoje muitos outros temas que nos dividem e que temos opiniões divergentes e que não são esquerda-direita ou saúde privada ou saúde pública, e isso inevitavelmente tem que levar a reconfigurações do sistema partidário. Os ingleses estão a passar pelo mesmo processo, porque, obviamente pela questão europeia do Brexit, porque é evidente que o Partido Trabalhista e o Partido Conservador não refletem neste momento aquilo que divide a sociedade inglesa, mas isso é um processo que eles provavelmente vão fazer em 10, 15 anos. Nós vamos falar mais tempo também pelas nossas contingências e pelas nossas questões, mas é evidente que se nós olharmos, percebemos que pelo menos desde meados dos anos 90 as coisas já estão a alterar-se e refletem dinâmicas distintas da nossa sociedade portuguesa. Eu acho que qualquer pessoa hoje com menos de 30 anos ou 35 anos tem muita dificuldade em rever-se numa mera alternância do PS e do PST, porque não representa de facto aquilo que são as suas inquietudes e as suas visões sobre a sociedade portuguesa. Sim, embora até seja quer dizer, isso é quase um reflexo só, não é? A questão é mais vasta do que isso, não é? É mais vasta do que simplesmente os partidos que estão no poder, tem que ver com a própria arquitetura do sistema não, e com a maneira como... Não, agora a questão é que talvez há 100 anos, se estivéssemos a ter esta conversa há 100 anos, ia-nos parecer mais natural que viesse aí um momento em que, pronto, há uma revolução, há qualquer coisa e a sociedade tem uma descontinuidade, reorganiza-se e emerge um novo regime. Eu acho que isto não nos vai acontecer e, portanto, eu acho que nós vamos ter que fazer essa evolução, digamos, utilizando as palavras do final do Estado Novo, vamos ter que fazer, agora sim, a evolução na continuidade e essa evolução vai depender muito de fatores externos a Portugal. Se acontecer é mau sinal, não é? Ou seja, se isso tiver que acontecer, a prazo seria mau sinal. Olá! Gostam do podcast? Se quiserem contribuir para a continuidade deste projeto e juntarem-se assim à comunidade de mecenas do 45 graus, podem apoiá-lo através do Patreon desde 2€ por mês. Visitem o site em www.patreon.com, escreve-se patreon/45 graus por extenso, e vejam os benefícios associados a cada modalidade de contribuição. Desde já, obrigado pelo apoio, mas para já voltamos à conversa. Queria só voltar a enfatizar aquele ponto que eu estava a fazer há bocadinho, porque é uma... Lá está, eu tenho dificuldade em ver como é possível essa alteração ocorrer de dentro, porque é um bocadinho a história do ovo ou da galinha, mas um dos problemas das instituições extrativas é esse mesmo, não é? Que têm dificuldade em se organizar para alterar, e até pode ser racional não o fazerem, no sentido em que
a alteração pode não resultar e a alteração pode não ser forçada, portanto tem uma certa probabilidade de lhes ser forçada através de uma revolução, e portanto se calhar é melhor ficar quieto e se calhar o valor esperado de ficar a contar com as rendas é melhor do que o... Mas é por isso que nós não... É por isso que, quer dizer, isto é um pouco futurologia. Nós temos diferentes modelos na Europa, não é? Quer dizer, nós temos um modelo, digamos, italiano, francês e o próprio... a experiência espanhola, em que os partidos aparecem e desaparecem, não é? E, portanto, o que há é reconfigurações permanentes dos sistemas partidários que refletem reconfigurações da sociedade, não é? E, portanto, o que acontece é que, a certa altura, isto é como o prazo de validade. Há um determinado partido que já não tem... E desaparece. Mas também temos um outro caso completamente oposto e que pode até ser, paradoxalmente, aquilo que nos venha a acontecer a nós, que é o caso americano, não é? Quer dizer, o caso norte-americano é os mesmos dois partidos em termos nominais que existem há 150 anos, representam coisas completamente diferentes. Sim. Não é? Completamente diferentes. Portanto, é evidente que o Partido Republicano hoje não tem nada a ver com o partido de Abraham Lincoln ou o próprio Partido Republicano anterior à Segunda Guerra. Com o Partido Democrata hoje não tem nada a ver com o Partido Sulista Esclavagista anterior à guerra e depois o partido do FDR e do próprio Kennedy. E, portanto, eu posso entender que uma das coisas que possa vir a acontecer é o nossa sociedade, o nosso regime democrático continuar a ser dominado pelo PSD e pelo PS, mas que esses partidos dentro de 30 anos não tenham nada a ver com o seu conteúdo atual, ou seja, que o label é o mesmo, as siglas são o mesmo, apesar de eu ser um defensor, já escrevi, que eu acho que mudanças de siglas é muito saudável e fazia bem, porque também acredito no marketing e acho que os produtos de vez em quando têm que mudar de cor e de embalagem, mas até admito que não seja assim, que seja a mesma embalagem, mas o líquido que está lá dentro é completamente diferente. E isso pode vir a acontecer. Eu até acho que há alguns sinais disso também. Acho que não são sinais muito fortes, mas acho que as alterações que aconteceram, quer no PS pós-geringonça, com a geringonça, quer no própria questão que está acontecendo dentro do PSD, porque nós podemos dizer que o PSD que era de Passos e o PSD de Rio são coisas bastante diferentes. E que só por coincidência é que têm o mesmo nome. E, portanto, é possível que isso venha a acontecer, não sei. Isto agora já estamos aqui a fazer futurologia. Mas o caso dos Estados Unidos é interessante para o ponto que eu ia fazer, porque, pegando no exemplo da época dos civil rights, né, quando há ali o Partido Democrata ganha um novo eleitorado e, ao mesmo tempo, perde aquele eleitorado do Sul, que se opunha determinantemente às alterações que foram feitas. Esse é um exemplo houve aquela mudança ocorreu, ainda por cima quem protagonizou essa mudança até era uma personagem improvável, não é? o Lyndon Johnson. Sim, não é? O BJ. Que não era à partida o tipo que ia fazer aquilo, não é? Aquilo ocorre porque há uma sociedade civil que lá está diversa, dinâmica e que pressiona nesse sentido. E, portanto, o ponto que eu queria fazer é dificilmente, é muito difícil, aliás, isso ocorre na nossa vida particular, não é? Dificilmente nós alteramos os nossos defeitos se não tivermos alguém a forçar-nos a fazermos isso, seja a nossa mulher, seja um amigo nosso, alguém que nos seja próximo. E isso, fazendo aqui o paralelismo tosco, isso também acontece muito ao nível dos países. O que não quer dizer, e era aí que eu queria chegar, o que não quer dizer que não possam ser tomadas medidas para gerar essa dinâmica e essa diversidade. Por exemplo, o caso da China, que é um caso interessante. E eu fiquei a pensar nisso por causa justamente do livro do Asimov e do Robinson, e até falava a certa altura com o Ricardo Paz Mamed sobre isso, da questão das instituições, e ele lançou logo o exemplo da China, que é um exemplo muito comum, dizer, sim senhora, essa tese é muito bonita, mas na China não funciona, porque a China é uma ditadura, como todos nós sabemos. Mas mesmo na China, depois apanhei um livro recente, bem interessante, chamado Como a China Conseguiu Escapar à Armadilha da Pobreza, de uma autora chamada Yuan Ang, portanto será ela própria da ascendência chinesa. E aquilo é muito interessante porque ela mostra como, enquanto para o nosso olho ocidental não se passou ali nada, manteve-se uma ditadura, manteve-se um controle apertado do poder, manteve-se uma burocracia estatal. Na prática, eles criaram no sistema uma série de válvulas que agora o presidente atual está mais ou menos a reverter, de criar justamente essa dinâmica, criar competição entre províncias diferentes, criar, estes são conhecidos, não é? Aquelas províncias, Shenzhen, por exemplo, lá no fundo, províncias, não cidades, onde eles criaram bolsas de inovação, criar capacidades de improvisação concorrente entre sítios diferentes. E isso, por exemplo, é uma coisa que eu veria como muito saudável fazer em Portugal e vejo pouco. Ou seja, quando se fala em concorrências entre escola, concorrência entre modelos diferentes, entre hospitais diferentes, por exemplo, ou entre tribunais, se calhar já é um bocadinho mais difícil fazer isso. Mas tudo isso me pareceria profícuo porque cria esta diversidade, cria esta dinâmica. Mas é que aqui
temos que ter alguns elementos em mente. É que a primeira questão é, nós não podemos deixar-nos guiar por ideias generalistas. Portanto, quando se diz a China é uma ditadura, sim, a China, evidentemente, neste momento é um regime autoritário, mas a questão é que nos últimos 100 anos o grau e a estrutura e a organização dos regimes autoritários chineses têm variantes, não é? E, portanto, pensar que a China, dentro daquilo que é um regime autoritário, é imutável, não é verdade. Não é? Isto também se aplica ao Portugal, voltando àquela questão, quer dizer, nós podemos ter de hoje até ao fim da eternidade democracia, o que não quer dizer que temos o mesmo regime democrático, porque há variantes entre o regime democrático. E, portanto, é evidente que a China nunca teve um regime democrático, mas o autoritarismo, aliás, até, como estavas a dizer, hoje há uma certa conjunto de regressões dentro da própria China, e eu até diria que hoje a China tem um regime mais autoritário do que tinha há 10 anos. Exatamente. E, portanto, as coisas vão e vêm. Agora, a China tem uma grande vantagem sobre nós, evidentemente, que é a dimensão. É que mesmo num regime autoritário, existe um grau de concorrência inevitável dada a dimensão. Quando as pessoas dizem, bem, os chineses não votam para o presidente, os chineses não votam para o Congresso chinês. Sim, mas o facto deles terem um país enorme significa que mesmo dentro do partido único há um nível de concorrência enorme que possivelmente em algumas questões até é superior ao nível de concorrência que nós temos entre os partidos que estão na Assembleia da República. Porque evidentemente que quando vamos ter eleitorados de 30, 40, 50, 60 mil pessoas para eleger aquilo que são os deputados, por exemplo, no Congresso, isso é muito maior do que aquilo que temos dentro dos partidos políticos portugueses, que são eleitorados mínimos. E, portanto, é preciso pôr as questões em contexto. O desafio da China é demonstrar que a teoria do Acemoglu e do Roderick e de muitos outros, de que é possível ter taxas de crescimento em sistemas autoritários até certo nível, e, portanto, chegam àquilo que eles chamam a possibilidade de a fronteira de possibilidades autoritária, e que para ir além disso vão ter que fazer reformas democráticas. Isso é que a China, vamos ver se isso é verdade ou não é. Mas a China já não estará nessa fronteira? Pois, a questão é saber se está e se isso é verdade. Se essa fronteira existe, no sentido em que para ir além dessa fronteira tem que fazer... assim, no curtíssimo prazo parece que não, porque eles até estão a fazer regressões nessas reformas. Agora, no caso português, é isso que eu acho. É um problema, porque toda a concorrência que queiramos ter entre hospitais, escolas, tribunais, centros de investigação, universidades, no caso português, por causa daquilo que temos estado a falar, das instituições, da falta de confiança, etc., tudo isso tem que ser imposto. E logo isso é uma concorrência algo artificial, porque é o Estado que impõe a concorrência. Ela não é gerada a partir da sociedade. Mas isso, quer dizer... Não, mas isso é muito importante. E concordo, isso é muito importante, concordo, porque, por exemplo, enfim, uma área que me toca evidentemente, ainda agora também tivemos os resultados dos concursos da FCT, dos centros de investigação, e perguntam, mas porquê que nos Estados Unidos não há? Bem, nos Estados Unidos não há porque não há necessidade, porque dada a dimensão, eles estão naturalmente em concorrência e as coisas surgem. E na Europa, desde as reformas da Thatcher e aquilo que nós fazemos hoje em avaliações da FCT, enfim, infelizmente para quem não gosta da Thatcher, isto vem da Thatcher, foram coisas que a Thatcher fez no Reino Unido nos anos 80 e que todos copiámos. Estas concorrências que existem são na verdade artificiais, porque elas são feitas a partir do Estado para tentar forçar concorrência que não existe naturalmente, porque o país é pequeno e, portanto, rapidamente está cartelizado. E isso cria-nos um problema, porque até que ponto é que essa concorrência é sustentável quando os incentivos naturais são contrários a ela? Ou seja, numa sociedade que estamos naturalmente cartelizados, como é que nós vamos conseguir, por mais que o Estado faça um esforço enorme de impor concorrência, como é que essa concorrência sobrevive? É preciso mexer nos incentivos também. É evidente. E aí, evidentemente, que há coisas que podem ser feitas, não estou a dizer que não, mas há que perceber que estamos sempre a enxertar transplantes num corpo que não gosta dessa forma de estar. E nesse sentido
Há uma frase, enfim, já muito esquecida, da primeira vez que o professor Cavaco Silva, como primeiro-ministro, fez uma visita à China, e que eu acho que foi uma das frases, e não sendo eu propriamente um fã do cavaquismo, mas que gosto de citar porque acho que ele viu isto muito bem, que ele dizia: a China é o país socialista mais capitalista do mundo, e Portugal é o país capitalista mais socialista do mundo. E de facto isto tem, em que evidentemente ele está-se a referir à questão económica e depois à questão social. Nós de facto somos um país economicamente capitalista, mas sociologicamente adeptos do coletivismo e da cartelização. Não quero chamar isso socialismo, mas enquanto a China evidentemente tem os géneros contrários. E eu acho que isto explica muito dos nossos problemas. E voltando a como nós começamos, muitos deles, que tem a ver com o tal capital social, são problemas que não, mesmo que haja uma geração inteira que queira resolver, não se conseguem resolver de um dia para o outro, porque não é possível legislar e decidir a partir de agora os portugueses passam a ter confiança uns nos outros. Claro. Isto são coisas que estão nos nossos genes e que não se alteram. Isto tem a ver com coisas até típicas que se ouve muitas vezes em conversa de café, porque é que os portugueses são tão bem sucedidos lá fora e nós aqui somos um país que isto não se desenvolve. E isto tem a ver com esse problema do capital social. Exatamente, ou seja, não é uma coisa intrínseca, é uma coisa que tem a ver com a sociedade onde nós estamos inseridos. E nesta sociedade, nós somos uma sociedade que não confia. E, portanto, quando o português está aqui, ele não confia. Quando ele é inserido numa sociedade com incentivos diferentes e forma de estar diferente, ele acaba por se ajustar àquela sociedade. Sim. É evidente que o ideal seria que isto surgisse organicamente, não é? Seria que a sociedade conseguisse fazer o bootstrapping, não é? Conseguir puxar-se pelas próprias botas e subir. Agora, não tendo acontecido isso, eu acho que isso seria uma área de estudo com imenso potencial, que é exatamente perceber que pequenas medidas é que podem ser tomadas nesse sentido. E nós há medidas mais, digamos, como é que eu dizer, soft e medidas mais hard, não é? Temos medidas. A FCT é um exemplo de uma medida Exato. hard, não é? Uma medida em que há de facto uma intervenção direta. Agora, há casos suficientes, embora nenhum deles, lá está, seja completamente adaptável, enxertável, não é? Mas há casos suficientes de países que fizeram justamente isso. Os países do Sudeste Asiático fizeram muito isso, com o Estado a intervir. E por isso é que eu não gosto muito não é que acho irrelevante, mas acho redutora a dicotomia Estado-privados, porque ambos são importantes no seu papel. É evidente, basta pensar em Singapura. Em Singapura, a Coreia, há uma série de países que são apresentados como mecas do capitalismo, mas na facto foram impostos pelo Estado. Exatamente. Não é? Quer dizer, foi o Estado que... E a China, neste sentido, ou seja, este exemplo que eu dava da China, a confiar na tese da autora desse livro, mas que me parece fazer algum sentido, é no fundo criar as estruturas e ao mesmo tempo, eu diria provavelmente também tentar mexer nos incentivos para que isso aconteça, para haver essa concorrência, para haver essa diversidade. Por exemplo, uma coisa que me faz sempre muita confusão é nós não usarmos uma coisa tão simples como nós queremos testar um modelo, por exemplo, não sabemos se ele funciona ou não, em vez de andar com uma espécie de discussão moral, que é sempre por onde fugimos em discussões políticas, de alguém está do lado do bem, alguém está do lado do mal, vamos testar isto a algures. Não, mas isso tem a ver com esse problema. Nós... E evidentemente também assim, quanto mais o espaço público não responder àquilo que eu acho que são os problemas fundamentais, entre eles a estagnação económica, nós mais vamos descambar, pelo menos no curto prazo, no discurso do bem e do mal. Porque é evidente que quando não temos uma resposta para os problemas, a única forma é decidir que há o bom e que há o mau e dividir o mundo entre bom e mau. E isso também se agrava, na minha opinião, e por isso é que eu acho que às vezes entra aquela discussão, que eu uso muito a expressão das claques, porque é que o país se claquizou no espaço público. Porque evidentemente depois olhamos para a participação eleitoral e está em queda, não é? Portanto, é evidente que há uma grande parte do país que se alienou disto tudo, mas no espaço público parece que está claquizado. Isto também tem a ver com problemas que vêm estudados nos Estados Unidos, que é o problema da identificação, não é? Quer dizer, o ser humano tem que se identificar, e o nosso problema é que, com a perda de importância da religião, com a perda de importância da história e da compreensão histórica, as pessoas têm necessidade de se identificar com uma tribo, de serem membros de uma tribo. E, evidentemente, o que sobra é a claquização ou do futebol ou da política. Eu sou parte desta tribo e quero ser parte desta tribo, porque, mais uma vez, as pessoas, como ainda por cima não foram formatadas para não ter pensamento crítico, sentem-se extraordinariamente preocupadas se ficarem sozinhas a dizer coisas que mais ninguém está a dizer. E isto tem-se notado muito no espaço
Não é só em Portugal, mas acho que em Portugal nota-se muito que estamos numa fase de claquização que às vezes já roça o irracional, não é? Parece que estamos no futebol, parece que, quer dizer, qualquer pessoa, com todo o respeito, escolhe o Benfica, o Sporting ou o Porto ou qualquer dos outros clubes por questões emocionais, porque não há nada racional para decidir evidente, qual é o sim, clube, sim. que existe uma coisa... quer dizer, agora o partido não deveria ser uma questão emocional, porque os partidos representam formas de pensar a sociedade e, portanto, as pessoas deviam aderir e apoiar ou não apoiar partidos em função da sua forma de pensar a sociedade. Ora, nós já estamos numa fase em que não, é a claquização. Eu sou deste partido porque sim. Não é porque está do lado dos bons. Não é? Este partido Não, depois, moralmente está do lado dos bons. Mas a identificação veio por aí, do lado dos bons, não é? Na verdade... no futebol, desculpe interromper, mas no futebol, apesar de tudo, ninguém nega que o futebol é puramente emocional. Eu digo que sou do Porto, Benfica ou do Sporting e eu reconheço, bem, quer dizer, se calhar há pessoas que eu estou a dizer isto, se calhar não é assim haverá tão... quem tente racionalizar. Se calhar não é assim tão verdade, mas acho que, quer dizer, uma pessoa normal sabe que aquilo é emocional, não é? E sabe que aquilo não tem... Não, mas na política... Na política não é assim. E pior, eu acho que nós até estamos a ter atores políticos que vêm dizer que a política é emocional. Não, a política, a última coisa que deve ser é emocional. A política deve ser racional. Claro. Não, se trata... Ela é emocional... Ela será sempre emocional, mas nós devemos crer que ela seja o mínimo possível. Não, o mínimo possível, porque a política é responder à organização da sociedade. O que é que eu quero para a minha sociedade? Pá, isso não pode ser uma questão emocional, de bons e maus. É uma questão de qual é o meu projeto. Com a agravante, que eu acho que isto também se passou em toda a Europa e nos Estados Unidos, e portanto é evidente que nos está a afetar também, que é a democracia tem por base nós discordarmos das nossas opções, mas... aceitar que qualquer um de nós está a defender o que está a defender porque entende que é a melhor opção para o país. Nós entramos numa fase em que é o bem e o mal. Portanto, o outro lado é mau e não quer o bem do país. E a partir daí, isto evidentemente mina os alicerces da democracia, como estamos a ver nos Estados Unidos, entre os dois partidos, não é? Porque parte-se do princípio que eu discordo, mas reconheço que o outro está a defender o que está a defender, tem a visão errada, mas não é uma visão... moralmente inferior, é simplesmente errada. Nós entramos numa fase em que é uma visão moralmente inferior. Sim. Ou não é necessariamente uma visão moralmente inferior, até pode ser, sim, até pode vir a comprovar-se, mas não... há um cartoon, já agora lembrei-me disto, há um cartoon da New Yorker com essa piada, que é um pai a falar, acho que é um pai a falar com o filho e dizer, eu e a tua mãe vamos nos divorciar porque eu quero o melhor para o país e ela não. Exatamente. É basicamente portanto, isso. Entramos nessa fase, quer dizer, aí não há diálogo possível, Agora, o problema em Portugal é que nós, mercê de coisas que já aqui falámos, que tem a ver com a falta de produção de conhecimento, com o facto de haver esta afunilação ao centro, de que toda a gente que escreve tem que ser do centro de qualquer coisa, de que até se cria esta imagem, bem sei que mais à direita do que à esquerda, de que a ideologia é má. Quer dizer, ideologia é a minha forma de entender o mundo que me rodeia. Portanto, como é que pode ser, ou aquela célebre frase, para citar agora de uma forma negativa o Presidente Cavaco, de que, como é que era, a ideologia esbarra na realidade. Não pode, isso é uma frase que conceptualmente é errada, porque a ideologia é a minha forma de interpretar a realidade. Claro. Como é que ela pode esbarrar na realidade? Quer dizer, eu posso é mudar de ideias. Agora, a ideologia, ela própria, é a minha forma de interpretar a realidade. Agora, nós, e vimos agora este ano com os 45 anos do 25 de Abril, continuamos muito agarrados a esta comparação com 74, quando é evidente que em 45 anos nós fizemos uma imensa evolução, mas é absolutamente natural e ainda bem que assim foi. E como já falámos aqui, o Sistema Nacional de Saúde, a massificação da educação, é evidente que o nosso PIB, apesar de estarmos estagnados há 20 anos, nos 20 anos anteriores duplicou. Portanto, há imensos ganhos proporcionados pelo regime democrático. E temos é que ser capazes de perceber, e nem vale a pena entrar aqui com a discussão do contrafactual, não é? Quer dizer, de começar a dizer, bem, mas se o Estado tivesse durado mais 20 anos, será que... Não vale a pena, porque o contrafactual não existiu. Agora, também temos que perceber que há países da nossa área, da nossa esfera, que estavam económica, socialmente e politicamente bastante piores que nós em 1975, 76, 77, e hoje são países que estão com uma capacidade económica superior a isto. Estou a falar dos Estados Bálticos, da Checoslováquia, portanto da República Checa e da Eslováquia, etc. E em Portugal não há um debate sobre isto. O que é que eles fizeram que nós não fizemos? Sim, justamente, exatamente. E mesmo quando se entra na desculpa, bem, mas a diferença é que as ditaduras comunistas investiram na alfabetização da população e o Estado Novo não fez esse investimento, ou não fez um investimento a esse grau, sendo uma discussão possível. O facto é que isso já foi há 50 anos. Sim, e mesmo que seja verdade, vamos dizer, mesmo que seja verdade, quer dizer, isso não me satisfaz
porque eu não posso mudar o passado. Eu não posso voltar 100 anos atrás e dizer, esperem lá, não se esqueçam de investir, que é para daqui a 100 anos. E, portanto, se essa é a desculpa, é quase como dizer game over. E é fraco consolo. Quer dizer, não, é fraco consolo, porque quer dizer, eu sou pobre porque sou pobre. Quer dizer, não pode ser. Portanto, nós temos que pensar o que é que aconteceu nestes 50 anos, ou 45 anos, 50 anos, que permitiu aos Estados Bálticos fazer o avanço que fizeram, e nós não fizemos. E, portanto, se é um problema do regime anterior, ou se é inclusivamente um problema, como outros autores dizem, da localização geográfica, que o problema é que nós estamos na periferia e os Estados Bálticos e a Checoslováquia e países estão localizados ao lado da Alemanha e, portanto, isso permite-lhes... Bem, mas tudo fracos consolos, porque isso tudo, a conclusão que nos leva a isso é que então isto é fechar a loja. Mas essa é uma peça da discussão muitas vezes, porque há uma noção que quando se começa a discutir isso, o que nós vamos fazer é discutir quem é a culpa. Quem é o culpado de... E entra-se facilmente numa discussão de fações, não é? Em que ninguém quer admitir... Mas isso é o nosso catolicismo, não é? Porque temos que sempre ter um culpado. Exatamente. E espiar a culpa depois. E vamos todos sofrer para espiar a culpa. E depois está o assunto resolvido. Quando na prática isso não interessava para nada. Exatamente. O que interessa é perceber, independentemente dos Estados Bálticos terem tido uma vantagem, e poderão ter tido, ou dos países do Sudeste Asiático terem tido uma vantagem, o que interessa perceber é, nós queremos o mesmo, como fazê-lo com as nossas condições iniciais. Não é? E esse debate, quer dizer, parece também não quero entrar aqui num lamento um bocado fátuo, mas esse debate, eu não vejo existir esse debate, não é? Não vejo a urgência dessa... Não, a sensação que nós temos é que houve imensos progressos objetivos durante, digamos, 25 ou 30 anos e que depois ficámos, naquela expressão também à portuguesa, à sombra da bananeira. Ou seja, fizeram-se esses grandes progressos e depois, nos últimos minutos, estamos estagnados a viver dos benefícios que... E, portanto, não houve a preocupação de... Fizemos os progressos, evidentemente, mas se os outros estão a fazer mais, o que é que nos falta? E, evidentemente, houve opções políticas erradas, haverá responsabilidade, e aliás é uma coisa que insististe bem, que eu acho que é outro problema da língua portuguesa, da própria língua portuguesa, que é a permanente confusão entre culpa e responsabilidade, porque uma coisa é responsabilidade, outra coisa é culpa, e de facto há muito tempo que já devíamos ter percebido que não vale a pena andar a atribuir culpas. Outra coisa é que sejam apuradas responsabilidades, e se discutam essas responsabilidades, mas culpa de expiação e de pedir perdão e de auto de fé, porque é preciso queimar 4 pessoas ali no Torreio do Paço para a gente ficar todos cómodos. Enfim, voltamos àquela coisa do século XVIII, mentalidade ainda muito rural. Agora, não há, de facto, um debate de porquê isto. E eu acho que há muitas razões porque é que este debate não é feito, mas uma delas é a própria humildade da classe política, porque para ter este debate nesta altura há que assumir que, de facto, alguma coisa não foi feita. E eu acho que isso exige um grau de humildade que a classe política não tem e que, portanto, prefere disfarçar, como há pouco dizias, dizendo que este ano vamos crescer 1,8% ou 2% e que, portanto, esse debate não tem sentido porque já estamos a crescer... Exatamente, está resolvido, não é? Está resolvido 2%, ou os 25 mil milhões que desapareceram, mas agora já temos uma nova lei de supervisão, ou agora já temos não sei o quê, portanto não vale a pena esse debate. E porque esse debate exige alguma humildade, que exige dizer as coisas não correram bem, não vamos apurar responsabilidades, nem vamos atribuir culpas, mas vamos pensar porque é que não correu bem, como é que sai daqui. E isso eu acho que as elites políticas não só não estão a fazer, como eu acho que há um problema que se está a agravar, que já se nota, que é, enquanto muitas outras áreas, e toda a gente fala da geração Erasmus e da quantidade de quadros que saem, vêm e vão em muitas áreas, na área económica, na área cultural, nas áreas fundacionais, na área da educação, na área da saúde, os médicos que vão e vêm. O problema é que a nossa classe política, até certo ponto, é extraordinariamente paroquial. Tem muita pouca experiência e exposição internacional. E isto porquê? Porque a nossa classe política, na minha opinião, continua fundamentalmente a ser recrutada de 2 áreas que são áreas relativamente fechadas. A advocacia, portanto, as profissões jurídicas, que são áreas locais, sem grande exposição internacional, e a comunicação social. Porquê? Por causa da língua. Ninguém vai daqui ser jornalista na BBC ou em Pequim. Sim, até temos até costumamos saber os nomes das pessoas que foram. Exatamente. E isso significa que as duas, digamos, os 2 grupos de grande recrutamento são grupos que estão menos globalizados do que outras áreas, e eu acho que isso se começa a notar em termos das elites, digamos, políticas versus outras elites culturais, económicas, sociais. Havia uma microsolução que me ocorreu, e acho que até pode ser uma coisa um bocadinho politicamente incorreta, porque parece aquela coisa no estrangeiro é que se faz bem, mas que não acho que seja necessariamente isso. Acho que até seria útil em quase todos os países. E acho que o Nuno até, aliás, aludia a isso no artigo, que é que nós, por exemplo, abrirmos concursos da administração pública ou de cargos desses a estrangeiros. Por exemplo, a Gulbenkian fez isso com a diretora do museu, por exemplo, que é uma inglesa atualmente.
Mas isso era o tipo de uma ultra micro solução, não é uma panaceia, mas podia ser interessante. Sim, eu até defendo isso numa fase transitória, isto é, quando nós temos um problema claro com os reguladores, em que os reguladores mais e mais estão completamente capturados pelo poder político, porque evidentemente os partidos transformaram os reguladores em mais um dos parques de colocação dos seus boys e das suas girls. A única forma de romper com isso é, de facto, eu diria, durante 20 anos, vamos contratar reguladores fora de Portugal. E isso eu acho que quebrava, porque muitas das coisas que eu acredito que acontecem neste momento é preciso quebrar. E quebradas, um pouco voltando ao Fernando Lopes, levanta-se uma nova geração. Ou seja, mesmo que voltem os mesmos daqui a 20 anos, o facto de as pessoas terem que recuperar espaços perdidos já introduz dinâmicas sociais. Eu acho que isso tem que ser com micromedidas, porque é evidente que mesmo que haja um consenso político ou partidário de que vamos só nomear pessoas assim, assado, o facto é que os incentivos são o que são e terminamos como terminamos. E, portanto, é preciso quebrar isso dizendo, durante, por exemplo, 2 mandatos, os presidentes dos reguladores são pessoas que não são portugueses, vamos contratar fora de Portugal. Eu acho que isso tinha algum impacto na forma como as coisas acontecem. Agora, também acho que em relação àquilo que dizias de o estrangeiro, eu acho que nós temos que começar a distinguir um pouco aquilo que é o estrangeiro no sentido fora da União Europeia e dentro da União Europeia. Nós não podemos andar a dizer que somos o país mais europeu e o país mais integrado e depois continuar a tratar Badajoz e Vigo como já é outra coisa e a partir daí é só estrangeiro. Eu acho que temos que começar a estar habituados que temos que tratar o resto da União Europeia como um espaço de continuação geográfica de Portugal e, portanto, é normal que haja muitos portugueses que estejam a trabalhar, a viver nesse espaço geográfico, como é normal que nós, em Portugal, passemos a olhar para pessoas que estão nesses países como potenciais pessoas para contratar pontualmente. Quer dizer, uma das coisas que me faz mais confusão na minha vida pessoal, porque eu já entrei e saí de Portugal várias vezes, é esta ideia sempre que as pessoas quando me perguntam quando voltas, mas então agora voltaste de vez. Portanto, isto é uma ideia dos anos 60 do imigrante da mala de cartão que vai e volta. Não há ir e voltar dentro da Europa. As pessoas têm que perceber que isto são processos fluidos e que, portanto, que o normal é que as pessoas possam estar aqui e depois amanhã irem para a Itália e depois irem para a Alemanha e depois regressam aqui se houver uma melhor oportunidade de trabalho. E isso é uma coisa que eu acho que as empresas já fazem e que as universidades já fazem e que o próprio setor cultural já faz, na música, nas artes, e que no espaço da política continua a não ser feito, continua a estar extraordinariamente vedado. E a prova é isto, por exemplo, este último caso em Espanha, que eu acho que cá ainda estamos ainda mais longe, da candidatura do Manuel Valls em Barcelona. E claro que houve muita gente em Espanha que entendia como é que o Manuel Valls, que é primeiro-ministro francês, é candidato a mayor, não é? Presidente da Câmara de Barcelona. Quer dizer, nós aqui não nos passa pela cabeça sequer que nos apareça um espanhol ou um italiano e alguma piada. Exato, e ser o candidato do PSD ou do PS numa Câmara, porque é um senhor que já vive lá ou que viveu lá. E isso, de facto, enquanto nós não quebrarmos isso, continuamos, de facto, a ter um espaço político muito fechado. Já agora, só para eu desenvolver um bocadinho mais o ponto que eu estava a fazer há bocado, para também quem está a ouvir percebeu o que eu quero dizer. O ponto de ter, e acho que a ideia do Nuno também é essa, o ponto de ter um estrangeiro não é o estrangeiro ser melhor, é trazer diversidade. Exatamente, o ponto é diversidade. E forçar uma descontinuidade no sistema. Exato. Não é? A questão é ser descontinuidade disruptivo. Não é que ele seja melhor ou pior. A questão é o problema de é preciso ser disruptivo, é preciso descontinuar processos que estão instalados há 40 anos ou há 45 anos que nós precisamos de descontinuar. Porque voltamos à mesma questão. É possível que o próprio 25 de Abril, como o 28 de Maio, o 5 de Outubro, como 1383, nem tenha alterado as elites. Agora, criou disrupção. E o problema de criar disrupção introduz mudança. E nós precisamos dessas mudanças. Mesmo que depois as elites sejam exatamente as mesmas, ou a geração seguinte, não são as mesmas, porque a natureza, evidentemente, trata de evoluir. Mas que seja a mesma geração seguinte da geração anterior. Mesmo que sejam, eventualmente, até no nosso caso, que costumam ser os mesmos apelidos. A questão é que haver disrupção introduz alteração. E isso é importante. E temos o reverso da medalha, temos um bom exemplo que já vai começar a merecer esse estado, que foi, houve muita gente em 2014 que disse que a crise do Banco Espírito Santo era um processo disruptivo porque a falência do DDT alterava completamente o funcionamento das elites político-partidárias e económicas em Portugal. É evidente que 5 anos depois as coisas estão como estão, portanto é evidente que não houve esse processo disruptivo, independentemente de alguns sobressaltos que possam ter havido naquela altura. Portanto é evidente que nós precisamos mais
casos daqueles para ter algum tipo de disrupção que seja minimamente razoável. Sim, não, mas essa até é uma pergunta interessante, ou seja, para conseguir corrigir estes desajustes que nós já falámos e que têm que ver com a ausência de capital, quer dizer, com alguma correlação entre eles, a ausência de capital social, dificuldade em pensar o longo prazo ou em trazer o longo prazo para cima da mesa, a tendência para ver este acabamos por nem desenvolver muito, que é muito interessante, a questão de ver o mundo como um jogo de soma nula, que não é independente da questão de pensar o longo prazo, ou seja, se eu criar num jogo de soma positiva, eu consigo criar um país no longo prazo que seja melhor para toda a gente. Enquanto que num jogo de soma nula, para eu dar mais a uma pessoa, estou a tirar de outras. Esse é o grande problema. Para corrigir estes desajustes, há outras medidas, micro ou macro? Não, micro ou macro não. Eu acho é que há questões, voltamos à mesma questão, há questões que têm a ver com a produção de conhecimento, que é uma questão que exige medidas macro, porque a produção de conhecimento pode ser revertida. Quer dizer, eu também fui daquelas pessoas que achei que quando o Presidente Lula criou o Ministério do Planejamento, que aquilo era assim uma coisa que não se percebia para que é que servia. Mas, de facto, possivelmente nós precisaríamos nesta altura de um Ministério do Planejamento, ou seja, um ministério que a única coisa que faz é produzir livros brancos e reflexão a longo prazo. Portanto, não é para as próximas eleições nem para os próximos dias. E isso, de facto, é algo que tem que ser feito e que tem custos políticos, é evidente, porque vai cair meio mundo em cima a dizermos o que é que estes lá estão a fazer e lá estão os tipos do tacho ali, não sei o quê. Mas, quer dizer, tem custos políticos, mas que nós não temos. Agora, há outras questões que são questões importantes e que têm a ver com a própria clarificação das soluções. É evidente que nós, para passarmos para um jogo de soma positiva, tem que haver uma compreensão por parte, digamos, do eleitorado e da população que não há neste momento. E eu acho que nós temos bons exemplos com isso. Toda a gente percebe que nós temos um problema de equilíbrio entre a geração mais velha, que está hoje reformada e que beneficia de políticas de reforma, que não vão ter os mais novos. E é evidente que toda a gente que é mais velha, os avós, estão preocupados com os netos. Mas o que nós já percebemos é que os avós preferem ter reformas e dessas reformas retirar 10% para ajudar os netos, do que ser o Estado a reformar as reformas para ajudar os netos. Porquê? Porque ninguém acredita que na reforma que façam da Segurança Social não acabe o Estado a perder dinheiro, isto é, eu prefiro dar 10 euros do meu bolso aos meus netos do que me vir o Estado, porque os 10 euros que o Estado diz que me vai dar aos meus netos, 5 ficam pelo caminho, aí entra não sei o quê. Isto é um problema de credibilidade das instituições. Porque não é verdade que os mais velhos, quando se falava, enfim, em tempos da peste grisalha, isso é uma falsa questão. Porque não é verdade que os mais velhos não estejam preocupados com os mais novos. Estão. Agora, o que os mais velhos já não confiam é que o Estado possa fazer as reformas necessárias para redistribuir dos mais velhos para os mais novos. Sim. Eles querem fazer a redistribuição diretamente. E isto é que eu não sei muito bem se é reversível no curto prazo. Ou seja, se o Estado tem capacidade de readquirir qualquer tipo de credibilidade que possa dizer às pessoas qualquer reforma que vamos fazer tem prejudicados e beneficiados e esses prejudicados têm que acreditar que de facto vai haver aqui este conjunto de beneficiados. E esse é um problema de desgaste da credibilidade que eu acho que é muito difícil de reverter, mas que dificulta, porque é evidente que, por exemplo, a redistribuição intergeracional exige um papel do Estado, porque o mercado, digamos, os indivíduos não conseguem fazer isso da melhor forma. E isso é um problema que eu acho que nós temos neste momento em cima da mesa. Sim, até porque é um problema que se acumulou, não é? Ou seja, resulta do enviesamento ou de uma destruição que depois reflete numa acumulação de rendimentos que estão desajustados. Não quer dizer que sejam... É evidente. Isso tem a ver, por exemplo, com a questão que se discute hoje da dívida pública. É evidente que qualquer português percebe que, dada a acumulação de dívida pública, estamos a prejudicar as próximas gerações. Acho que qualquer português também aceitaria que, olha, nós vamos ter que pagar mais impostos para reduzir a dívida pública, para não prejudicar as próximas gerações. Onde o problema começa mas eu pago mais impostos para reduzir a dívida pública, mas desapareceram 25 mil milhões. Portanto, há aqui um problema de credibilidade, porque eu quero ter a certeza que o que estou a pagar é realmente a redução do ónus das próximas gerações e não aqui esta questão. E isso vem reforçar aquilo que estamos fartos de falar aqui desde o princípio, que é o capital social. Portanto, evidentemente, níveis de desconfiança. Eu desconfio que o que me estão a exigir não é para aquilo que me estão a dizer, mas é para outra coisa qualquer que eu não gosto. Sim, e eu ouvi a galinha de novo, não é? Sim. Essa é a dificuldade da coisa. E aquilo que falávamos há bocadinho, a questão
da tendência para ver este tipo de problemas. Isso nota-se muito no debate político, como jogos de soma nula. E isso até é uma boa ponte para nós passarmos para outra coisa que eu também gostava de falar, que é a questão do poder judicial, não é? Que tem que ver com a... Eu noto isso muito no debate político, nós já lidamos isso um bocadinho aqui nesta conversa, que é determinadas medidas que parecem... Quer dizer, não há medidas certas, não é? Mas são medidas que parecem justamente criar um jogo de soma positiva a prazo. Ou seja, se eu aumentar a eficiência de um hospital, se eu aumentar a eficiência dos tribunais, isso é bom a prazo. E no entanto é muito difícil ter este debate. A minha dúvida é se este debate tem que ver com se calhar essa falta de dinâmica ou falta de capital social que torna difícil o debate decorrer a ponto de ficar claro esta questão, ou se tem que ver com a questão das próprias elites. Ou por outra, não ser o facto das elites não perceberem, mas de não aceitarem abrir mão de algum poder. E não sei se o sistema judicial não é um caso particular disso. O sistema judicial, eu acho que enferma de várias questões. Desde logo, tem questões, digamos, de natureza genética, ou seja, da forma como o sistema está concebido. E evidentemente que o sistema judicial em Portugal deriva, todo ele, de uma enorme desconfiança dos atores políticos em relação ao poder judicial. E, portanto, ele está construído de forma a limitar e inibir o poder judicial de ter qualquer capacidade de imiscuir-se naquilo que o poder político entende que é a sua área de discricionariedade. E isso, que tem razões históricas e que remontam também ao século XVIII e ao século XIX, evidentemente tornou-se um problema a partir do momento em que a própria sociedade se tornou exigente para com esse poder político. E eu acho que isso é uma questão que houve ali uma janela de oportunidade de fazer alguma coisa, que foi nos anos 90 e que foi perdida e que, portanto, dificilmente agora poderá ser feita. Depois, acho que se acrescenta a própria dinâmica social, ou seja, nós temos um conjunto de instituições que simplesmente, e deles os tribunais são um exemplo, que vão sempre atrás em vez de antecipar os fenómenos sociais. É evidente que o problema que nós temos hoje com os nossos tribunais, para quem pense curto e grosso em termos económicos, é um problema de excesso de procura. Quer dizer, simplesmente, para aquilo que é a estrutura atual dos nossos tribunais, há excesso de procura. E há excesso de procura por duas razões. Há excesso de procura porque as relações sociais são muito mais complexas hoje do que há 50 anos. É evidente. E depois há excesso de procura também porque o Estado nos pede constantemente intervenções que nos levam a essa procura. Há um exemplo muito concreto. Era evidente, a partir de certa altura, que se nós vamos tornar a nossa máquina fiscal muito mais eficaz, isto para não utilizar a palavra eficiente, mas muito mais eficaz, é evidente que isto vai aumentar o grau de conflitualidade com as finanças. Bem, durante 15 anos ninguém se preparou para isso. Nem vou falar aqui em teorias da conspiração, de que isso foi de propósito para não sei quê e para não sei quanto. Mas o facto é que não preparou. Ora, era perfeitamente antecipável há 15 anos que se nós vamos ter uma máquina fiscal extraordinariamente eficaz e extraordinariamente exigente, que o nível de conflitualidade vai aumentar e precisamos de repensar os tribunais administrativos fiscais. Não se fez nada, por isso hoje temos a crise que temos nos tribunais administrativos fiscais. E, portanto, isso é uma boa demonstração de que as instituições vão atrás dos acontecimentos nesses, em alguns casos, que são extraordinariamente previsíveis. Mesmo a questão que hoje temos, e todos estamos preocupados do combate à corrupção e dos problemas do funcionamento da justiça penal, talvez não de uma forma tão óbvia como a justiça fiscal, mas já eram previsíveis, porque a grande parte destes problemas existiam em Itália e em Espanha nos anos 90, e portanto era uma questão de tempo até a nossa democracia estar consolidada e ter exatamente os mesmos problemas. Mais uma vez, nada foi feito, nada foi antecipado, nada foi desenhado, e portanto hoje temos um Ministério Público que vai de interrupção em interrupção. Já toda a gente percebeu que estes processos levam anos e anos e anos, coisas inimagináveis que em 2019 estamos a discutir coisas de 2004 e 2005 e 2006. Portanto, também estamos todos a antecipar que lá para 2030 estamos a discutir os problemas de 2019 e, portanto, isso tem a ver com a nossa incapacidade de resposta. Agora, tal como há pouco estávamos a dizer, eu acho que há muitos fatores que explicam isso e, evidente, já mencionámos alguns, o capital social, as instituições extrativas, mas também, evidente, temos que admitir que há um certo nível de pouca exigência por parte do eleitorado e isso leva-nos a outra questão
para a qual eu não tenho grandes respostas ainda, mas é uma questão que até porque é complicada em Portugal debater, que é, e que se reflete na participação eleitoral, nós estamos com um grau neste momento de despolitização equivalente a 1974 e, portanto, como é que ao fim de 45 anos uma grande parte da nossa população está totalmente despolitizada, portanto está aliada, e isso é algo que deveria preocupar, mas também percebo que para preocupar, mais uma vez, exige alguma humildade, porque alguém falhou nestes 45 anos, se ao fim de 45 anos o grau de despolitização é este. Bem, sei que o grau de despolitização hoje, abaixo dos 40, não traz as mesmas razões que tinha o grau de despolitização em 1974, que tinha a ver com outras questões de alfabetização, de nível cultural. Hoje... Mas isso é fraco consolo, é a mesma coisa, não é? Consolo, porque é evidente que as explicações são diferentes. Sim. Agora, o facto é que nós temos um nível de despolitização enorme e isso depois reflete-se em muitos destes problemas, não é? Sim, até porque depois cria esta catadupa de efeitos que nós falávamos, menos participação, menos intervenção, menos diálogo, não é? Menos discussão, menos geração de ideias, mas também menos circulação de ideias. E mais imigração da juventude, quer dizer que isso é parte do problema que nós estamos. Aliás, uma das questões que eu acho que aqui se está a escamotear e não se quer discutir é até que ponto nós temos um país que investe recursos a formar, neste caso capital humano, não capital social, mas capital humano, que depois imigra. E, portanto, até que ponto nós estamos a financiar o capital humano do resto da Europa. Até porque há razões para crer que há alguma seleção adversa. Exatamente. Adversa do nosso ponto de vista, mas benéfica de quem recebe essas pessoas. Até que ponto nós não estamos a financiar os outros. Sim. E essa questão aqui também é uma questão que não se quer abrir grande debate sobre isso. Mas tem muito que ver com aquela questão da visão de longo prazo que nós falávamos há pouco, e o sistema judicial também, quer dizer, eu acho que também se nota isso no sentido em que nós temos até, lá está, culturalmente também, eu falando com amigos que são juristas, sobretudo se forem da área constitucional, percebe-se muito bem isso, há uma preocupação quase filosófica com o que diz a lei e com o que é suposto ser. Mas depois, na prática, há uma espécie de paradoxo em que isso torna, perversamente, o fim que nós atingimos pode ser bastante pior do que aquilo que está escrito. Quer dizer, basta, por exemplo, eu posso ter um sistema em que é garantista em relação ao acusado, em relação à defesa, e em relação a ambas as partes, em certo sentido, ou seja, garante o processo o mais justo possível e que elimina ao máximo o risco de haver uma decisão errada. Mas se esse processo demora décadas, eu no fundo estou a destruir o valor, não é? Claro, mas aqui eu acho que há duas questões que se complementam, mas não são exatamente a mesma coisa. Uma questão é a questão, digamos, da discussão do direito, não é? E evidentemente que em Portugal nós temos o direito, ele insere-se numa dogmática jurídica até de natureza continental, eventualmente aqui está mais agudizada que noutros países, e que essencialmente rejeita a realidade, ou seja, o direito faz sentido pela coerência intrínseca e interna do direito, não pelas consequências que ele tem. Isso é um debate que evidentemente os nossos juristas vão ter, é evidente que os nossos juristas estão a correr contra o tempo, porque o mundo é como é, e com a globalização a dogmática jurídica perdeu valor, e portanto os juristas vão ter que aceitar isso. Hoje não aceitam, vamos ver daqui a 50 anos. Isso é uma questão. A outra questão é a questão de fazer escolhas, e aí o problema, na questão penal, concretamente, é o problema de tentar evitar assumir que fizeram escolhas. Porque nós temos, como estava a dizer, nós temos que fazer uma escolha. É assim, ou somos garantistas, e se somos garantistas levado ao extremo, significa que não só isto vai levar 20 anos ou 30 anos, como grande parte das pessoas que fazem maldades não são condenadas. E assume-se isto. Pronto. Nós, para evitar condenar inocentes, o que vamos fazer é que haverá imensa gente que não é inocente, mas que não é condenada. Ou temos um sistema menos garantista, que significa que os malandros, de facto, são condenados, mas infelizmente também vamos condenar muitas vezes gente que é inocente. E esta é uma escolha. E eu acho... É uma discussão muito difícil de ter essa. Mas o problema é que eu acho que até há argumentos conceituais, filosóficos, ideológicos para optar, para dizer eu prefiro o sistema garantista à custa de ser menos eficaz no combate, por exemplo, à corrupção, ou o contrário, eu quero um sistema menos garantista, mais eficaz no combate à corrupção, mas à custa de sacrificar, eventualmente, inocentes. E as pessoas optam. Ora, o problema, qual é o problema em Portugal? O problema em Portugal é que se quer apresentar isto como não sendo uma escolha. Ou seja, eu consigo fazer as duas coisas. Eu consigo ser garantista e eficaz. Mas isso não existe. Ou eu sou garantista ou eu sou eficaz. E depois, até idealmente, se nós fôssemos uma sociedade de pensamento crítico mais aberto, haveria um partido que diz que é garantista, o outro partido diz que é eficaz e nós no nosso voto dissemos, olha, votamos no garantista, votamos no eficaz. O problema é que se quer apresentar isto como sendo possível as duas coisas. Ou seja, eu não tenho que fazer escolhas. Eu consigo ser ao mesmo tempo garantista e eficaz. E depois, quando isto não produz resultados, é porque faltam recursos.
Não é? Quer dizer, claro, se eu tivesse recursos infinitos... se eu tiver recursos infinitos, eu consigo ser garantista e eficaz ao mesmo tempo, porque tenho recursos infinitos, mas o problema é que eu não tenho recursos infinitos, e no caso português até tenho recursos escassos e muito limitados. E portanto eu tenho que fazer escolhas. E mais uma vez, eu não acho que seja inconcebível, nem acho que esteja errado defender, não, nós queremos ter um sistema garantista e portanto, sim senhor, isto é o sistema que temos e defender isso, eu defendo um sistema garantista. Mas é resultado de uma discussão. Sim, e que isso resulta em que várias pessoas que eu não gosto e que suspeito que são malandros andam aí à solta, pois sim, mas é o custo que eu estou a pagar porque eu não quero ver gente inocente acusada. Sim. Até porque tenho uma herança do Estado Novo, até porque já tive experiências de regimes em que éramos menos garantistas e cometeram-se muitos erros. Agora, o que não pode ser, que é ouvir constantemente no espaço público que eu consigo ter as duas coisas. Sim. E mesmo debaixo disso, mesmo debaixo da macro definição de um sistema garantista e de um sistema eficaz, para usar essa terminologia, há muitas coisas que podem mudar num e no outro. E não havendo essa discussão, significa que não vai haver pensamento crítico sobre nenhuma das componentes. Porque é evidente que mesmo dentro daquilo que é um sistema garantista, há diferentes níveis de garantia, não é? Quer dizer, eu posso ter um regime no limite que até diz que eu só condeno com prova direta, explícita, claro, e em que o arguido admite. Bem, e nessa altura não condeno ninguém. Claro. Mas quer dizer, eu posso ter diferentes níveis de garantismo. Sim. Posso garantir mais nos aspectos, claro, e menos noutros. Como no sistema eficaz, é evidente que um sistema em que eu digo o sistema eficaz máximo seria toda e qualquer pessoa que desempenhou cargos públicos é suspeito de corrupção, portanto vai dentro. Quer dizer, a partir daí eu tenho os culpados e os inocentes todos lá dentro, mas tenho tudo lá dentro. Ou o sistema medieval era altamente eficaz, não é? Exatamente. Agora, entre as duas extremos, é evidente que eu tenho que encontrar, digamos, compromissos. Sim. Agora, o que nós temos que assumir é que, antes de encontrar esses compromissos, assumir que há dois objetivos diferentes. Um é de garantismo, outro é de eficácia. Sim. E que eu posso, democraticamente, numa sociedade, ter pessoas que querem puxar mais para a eficácia e pessoas que querem puxar mais para a garantia. Sim. O problema em Portugal neste tema é que se criou uma presunção de que é possível ter as duas coisas e de que a única razão de que nós não estamos a ter as duas coisas é por falta de recursos. Sim. Mas recursos que não vão existir. Isso nós estamos a estava a lembrar imenso aquela analogia do economista conhecido, do Pareto, que depois tornou muito popularmente conhecida naquela regra dos 80-20 e que tem uma série de implicações em realidades que vão muito para lá da economia, e este, numa análise superficial, é um exemplo quase de livro de escola disso, porque a noção dele, no fundo, é que, aplicado a uma realidade concreta, se eu quiser construir uma casa, para construir uma boa casa, eu gasto X de recursos. Para construir uma casa perfeita, eu vou ter que multiplicar os recursos, sim, por um número enorme, porque para cada grau extra no sentido da perfeição, eu vou ter que pôr cada vez um maior número de recursos. E o nosso sistema judicial parece-me funcionar muito dessa forma. Ou seja, nós queremos tão garantista que estamos num ponto em que temos que pôr imensos recursos para que ele seja um bocadinho mais... A questão é mais grave do que essa, que eu acho que há uma recusa em apresentar a discussão nesses moldes. Ou seja, há uma recusa intrínseca em dizer que a justiça tem um problema de recursos e que esses recursos não vão existir. E, portanto, que eu tenho que tomar decisões tendo em conta os recursos que tenho. E, portanto, é como se eu estivesse a dizer, eu quero construir a casa, quero aperfeiçoar a casa, mas vou ignorar que cada nível de aperfeiçoamento me vai custar uma potência N do nível anterior. Porque não falamos em dinheiro. Porque, como somos católicos, não é suposto estar a falar em dinheiro. Exato. Mas o verdade é que nós temos esse problema. E não é só na justiça, quer dizer, as próprias questões da saúde e da educação são assim. Quer dizer, quando se vêm agora as discussões dos medicamentos, é evidente que um dos grandes problemas da saúde é que quem decide a saúde está a decidir quem vive e quem não vive, como é evidente, porque eu não tenho recursos limitados, e ao não ter recursos limitados eu tenho que fazer opções, e ao fazer opções inevitavelmente há consequências. Portanto, há pessoas que vivem e há pessoas que infelizmente não vivem, mas nós queremos sempre apresentar essa discussão como fora desse contexto. Como se isso não existisse, não é? Como se isso não existisse. Não, infelizmente é assim, os recursos são limitados e, portanto, toda e qualquer decisão que eu tome é evidente que tem consequências na vida das pessoas, e é evidente que há pessoas que beneficiam e pessoas que infelizmente não beneficiam. Agora, onde eu acho que o grande problema é essa falta de transparência, porque nós queremos fingir permanentemente que não há opções a fazer, que tudo é possível. Tudo é possível. Sim. Não, é uma espécie de miopia em relação à realidade, em certo sentido, não é? Não querer...
Não querer ver uma realidade desconfortável. Mas isso também porque eu acho que há um grau da parte da classe política de não querer assumir essa responsabilidade, porque é evidente, é muito difícil uma pessoa vir dizer eu quando tomo decisões, estas decisões são de vida ou morte em certos grupos da sociedade, e depois há também uma total responsabilização do eleitorado, não é? Quer dizer, em que todos nós não queremos sentir-nos responsáveis pelo aquilo que acontece. E é por isso que, e tivemos vários exemplos, não é? Pedrógão Grande e tudo mais, com consequências trágicas e catastróficas, e em que, evidentemente, a maior parte da sociedade fingiu que não tinha nada a ver com o assunto, como se todo o conjunto de políticas que levou a Pedrógão Grande não fosse consequência de voto e de decisões políticas que todos, em momentos diferentes do tempo, apoiámos. Portanto, é evidente que há aqui uma tentativa também das pessoas não se sentirem representadas. Ao ponto, ao fim de 45 anos, continua a existir na conversa corriqueira nós e eles. Como se eles fossem pessoas nomeadas pelo professor Salazar sem qualquer legitimidade democrática e que nós não sabemos porque é que foram aquelas pessoas. Portanto, não há nós e eles, porque as pessoas que lá estão, com todos os defeitos que tenham, foram democraticamente eleitas. Votámos neles. Portanto, como é que é nós e eles? E, no entanto, nós insistimos nesta ficção do nós e eles. Quer dizer, é verdade que são elites extrativas e que são eles em certo sentido. É a história do ovo e da galinha, não é? Sim, mas eles têm legitimidade democrática, não é? Quer dizer, nós depois podemos dizer... Formalmente têm, mas... É evidente. Eu não acho... É evidente que há taxas de abstenção, é tudo isso. Eu testo essa conversa, vou fazer de advogado do diabo, mas é verdade que percebo porque é que ela existe, porque de facto as pessoas sentem-se... É evidente que nós temos queixas imensas, ou seja, desde logo, eu quando voto para a Assembleia da República nem posso ter aquilo que seria mais elementar, que é escolher da lista do partido que eu quero votar quais são os que eu quero que sejam eleitos. Portanto, aquilo é apresentado em lista fechada, eu nem sequer... É evidente, sim, já evidente falei que disso, os 230 deputados que estão na Assembleia da República, apesar de formalmente serem eleitos numa eleição em que estão 10 milhões de pessoas inscritas, na verdade resultaram de decisões internas dos partidos, portanto foram escolhidos na verdade por 3 mil a 4 mil pessoas. É evidente. Foram cooptados, não é? Foram cooptados, porque a única coisa que eu posso fazer como eleitor anónimo é dizer que prefiro a lista deste à lista daquele. Mas eu não posso dizer eu quero este ou aquele. É evidente. Isto já para não entrarmos em discussões sobre o sistema eleitoral mais complexo e tudo o resto. É evidente. Agora, também é evidente que eles têm legitimidade democrática, porque eu fui lá votar. Quer dizer, nós ainda não estamos naquela velha proposta do Saramago com 80% de voto em branco. Em que posso dizer, há 80% de voto em branco, de facto isto não tem legitimidade democrática. A verdade é que não. Há uma legitimidade democrática. E, portanto, nós temos alguma responsabilidade naquilo que é o conjunto de políticas que temos. Que essa responsabilidade está mitigada, sem dúvida que está mitigada por muitas coisas. Agora, o nós e eles, como se estivéssemos no Estado Novo, em que nós não votamos nem elegemos, e estão lá um eles que alguém nomeou, não é bem assim, não é? Sim, não estamos nesse estádio, não é? Sim, é verdade. Uma coisa que eu ainda queria falar da discussão que estávamos a ter em relação ao direito garantista versus eficaz. Porque eu acho que há aqui duas conclusões importantes a tirar. Uma é que tu já fizeste e faz sentido, que é a questão de tem que haver um debate e nós temos que admitir para nós próprios e pôr em cima da mesa o trade-off que existe entre uma coisa e outra. Ou seja, para ser garantista vamos ser menos eficazes e vice-versa. E essa é uma discussão importante e que não é tida. Mas essa, e com toda a importância que ela tem, a questão do Pareto que eu falava há pouco, ou seja, puxando, quanto mais próximos de um extremo tivermos, mais recursos extra temos que estar a empregar para chegar a esse extremo, essa discussão não deixa de ser um jogo de soma nula. É uma discussão importante, mas é um jogo de soma nula. Parece-me intuitivamente que há muitos subjogos de soma positiva dentro disso. Ou seja, dentro de um sistema garantista e dentro de um sistema eficaz, há esse sistema... Dentro dele tem uma série, que desdobra-se, calca-se numa série de subsistemas e de vertentes diferentes. Mas o que eu quero dizer com isto é, nós dentro de um sistema garantista podemos ter um sistema melhor e que funcione muito melhor do que o atual, da mesma forma que um país que tenha um sistema mais a pender para o eficaz, como o do direito à adição anglo-saxónica, pode melhorar aquele sistema corrigindo... Mas é por isso dois comentários. Primeiro, é preciso não esquecer que... a questão do direito mais ou menos garantista, mais ou menos eficaz, continua a fazer sentido hoje, porque nós nos últimos 2 ou 3 mil anos não conseguimos arranjar uma tecnologia que determine a culpabilidade ou não culpabilidade de forma objetiva. No dia em que essa tecnologia houver, por exemplo, no dia em que cada ser humano tem um chip que retém imagens do que andou a fazer, ou se possa abrir o cérebro e ver o que é,
a discussão acaba. Ou melhor, ou tipo Minority Report, né? Exatamente. Portanto, o nosso problema é um problema filosófico, é que nos últimos 3.000 anos não existe uma tecnologia que determina a culpabilidade de alguém. Um problema de incerteza. Exatamente. E, portanto, nós temos que lidar com essa incerteza. No dia em que ela acabar, esta discussão também acabou. Até lá, a discussão existe. E como dizes, agora, a questão é, dentro de cada uma das opções, encontrar o equilíbrio de várias questões. Porque mesmo dentro do direito mais grandista ou menos eficaz, nós estamos a ver uma dimensão do problema. Haverá outras dimensões do problema, e que tem a ver com a questão que já falámos também da celeridade, se queremos ter as coisas mais demorada ou menos demorada, se queremos ter maior ou menor generosidade, por exemplo, na forma como financiamos o acesso e a defesa e a acusação. Portanto, há tudo questões que têm a ver. Agora, o que eu acho é que a noção de garantismo tem custos, e parece-me que em Portugal se quer sempre escamotear estes custos quando eles devem ser assumidos, e até, mais uma vez, insisto, acho que há boas razões filosóficas e históricas para os assumir. Agora, temos é que os assumir e dizer, olha, isto realmente vai ser assim porque nós temos este sistema e não queremos alterar o sistema. Não é essa a resposta, porque evidentemente, conforme os escândalos mediáticos se vão acumulando, é evidente que há um ímpeto do outro lado, é evidente que há uma parte da população que está a perguntar, então, mas como é? E claro, como temos estes ímpetos e esta incapacidade de resolver, é complicado. Agora, temos de ter alguma noção, porque se nós, enquanto sociedade e a classe política, não responder e não tornar esta discussão mais transparente, nós sim aí criamos condições, na minha opinião, e já disse isso algumas vezes, para acabar numa solução à húngara ou à polaca, não por questões de imigração, mas por questões de corrupção, que a certa altura alguém diz, bem, mas então eu venho propor uma solução eficaz à custa de suspender determinado tipo de direitos. E vamos ver depois se um dia se não há uma maioria dos eleitores que diz, eu por acaso também concordo com isso e voto nisso. É a questão da revolução, falamos no início, não é? E portanto, é preciso perceber também os compromissos dentro daquilo que é o nosso ciclo sociável. Nós até somos uma sociedade, há bocado estávamos a brincar, mas até somos uma sociedade que tradicionalmente resolve isto muito bem, fazendo 5 autos de fé ali no Terreiro do Paço. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que a pressão social até seria muito menor se tivéssemos um conjunto de condenações que satisfaz essa pressão social. Portanto, não é preciso grandes revoluções jurídicas. Agora, é preciso perceber as válvulas sociais que isto exige, e é evidente que neste momento há um grande grau de desconfiança que eu acho que vai levar-nos nos próximos 4, 5 anos a uma situação que a classe política pode achar que resolve, mas que vai ser complicada, que é termos todos os órgãos de soberania. Neste momento já temos o Presidente da República e os deputados europeus eleitos com taxas de abstenção superiores a 50%. É provável que isto agora aconteça em outubro, e se isso acontecer, temos todos aqueles que são representantes diretos eleitos pelos portugueses com taxas de abstenção superiores a 50%. Se pensam que isso não vai criar problemas de legitimidade em algum momento, acho que a classe política está muito enganada, porque é evidente que vai aparecer um problema de legitimidade. Como é que toda a gente que representa os portugueses, afinal, representa uma minoria desses portugueses? Isso vai criar uma discussão de legitimidade mais tarde ou mais cedo. Provavelmente não enquanto estivermos ligados à máquina, mas quando houver algum solavanco económico, vamos ver se essas discussões não vêm para cima da mesa. Sim, é aquilo que falámos no início, né? Não se sabe quando, mas a prazo resulta nisso. Olha, eu vou resistir à tentação de continuarmos a conversa por muito mais tempo, que já vai longa, e pedia-te para sugerir o livro. Eu sou fundamentalmente um fã de biografias e, portanto, acho que é um género literário que não existe em Portugal, ou que existe menos, por razões que também já estão mais que explicadas na historiografia. Por acaso não sei quais são as razões. Porque isto tem a ver com tradição e a falta de arquivos. Tem a ver com isso? Não, tem a ver com tradições e a falta de arquivos pessoais. Portanto, a grande parte dos nossos personagens históricos não tiveram o cuidado de fazer arquivos pessoais. E depois tem a ver com isso, com uma certa tradição da historiografia a partir de certa altura de ser marxista ou neomarxista ou neossocialista, e, portanto, desvalorizar o papel do indivíduo. Porque, evidentemente, a biografia, o estilo biográfico, no fundo, é valorizar o papel do indivíduo por detrimento das instituições ou dos grupos. E, portanto, eu acho que isso explica porque é que este género literário, ao contrário dos países, teve alguma dificuldade em suceder-se. Quer dizer, nós continuamos, por exemplo, só há pouco tempo tivemos biografias dos nossos reis. Em relação aos grandes personagens da Primeira República, nós continuamos a ter uma enorme falta de biografias, mesmo do Estado Novo. Uma das personagens mais biografadas até
é o Marquês de Pombal, e neste contexto referir a biografia que eu acho muito bem escrita do Marquês de Pombal pela Cristina Bessa Luís, que é de facto uma mistura evidentemente de literatura dada à autora com uma reflexão sobre as condições humanas e os vícios humanos que o próprio Marquês de Pombal evidentemente representa, quer na sua época histórica, quer ao longo evidentemente dos últimos 200 anos. Sim, ele é uma personagem... Quer dizer... Ele é uma personagem fundamental e é uma personagem que tem duas coisas importantes. Primeiro, como outros, percebeu que nós tínhamos um atraso em relação à Europa e percebeu que esse atraso se devia, na opinião dele, a, sem usar a linguagem que temos hoje, evidentemente, elites e instituições extrativas. O método que ele usou para resolver esse problema não é um método que hoje podemos usar, porque, no fundo, todo o processo do Stávora e tudo o que ele fez à nobreza é não mais do que entender que isto temos que eliminar as elites extrativas e que, fundamentalmente, mais uma vez, se repete o que disse Fernão Lopes, porque, claro, a viradeira e o desterro do Pombal não é mais do que o regresso das elites que o Pombal tinha afastado e, portanto, as coisas menos aquelas que não tinham sido mortas. Agora há um aspecto curioso, não é? Quer dizer, o próprio Jaime Reis e os coautores dele encontram que desde do fim do pombalismo até praticamente às guerras liberais há uma perda muito consistente de riqueza, de PIB per capita, o que significa que de facto há um processo de empobrecimento longo durante aqueles 40 anos que vão desde o final do Pombal até praticamente às guerras liberais. E reparem, isso também mostra que nós, aquilo que nós estamos a falar, já temos aqui várias vezes, nós podemos ter processos longos de empobrecimento. As coisas não têm que acabar amanhã. Sim. A história é ultra contingente, não é? Estavas a falar da China há bocado, quer dizer, Tiananmen, por exemplo. Sim. No fluxo da história da China, aquilo parece um ponto que foi no sentido contrário e não se sabe daquilo que existia na altura, não sabe o que é que se mantém e isso, por exemplo, poderá levar a uma revolução qualquer no curto prazo, nós não sabemos. Mas o exemplo do Marquês de Pombal é interessante, até porque ele é uma personagem controversa e... uma conversa sobre ele permitiria falar sobre uma série de coisas que nós falamos aqui hoje, e o facto dele, por um lado, ter diagnosticado, mas por outro lado ser ele próprio um déspota, não é? Aquela lógica do déspota esclarecido, mas que era uma pessoa. Mas ele próprio, a própria historiografia do Marquês de Pombal acaba por ser interessante, porque o Marquês de Pombal é uma figura que evidentemente sai impopular, desterrado pelas elites, é recuperado, no fundo, pelos liberais, não é? Portanto, ele é apresentado como um déspota iluminado, uma pessoa que sabe. E, portanto, ele é recuperado, digamos assim, ao longo do século XIX pela esquerda, como sendo um herói da esquerda, e depois... E na Primeira República também, exatamente, depois... A partir do momento em que entramos na alternância da monarquia constitucional, o Marquês de Pombal volta a desaparecer porque é uma figura ignorada. É recuperado na Primeira República. Enfim, podemos discutir porquê exatamente. Há quem diga que é as ligações à maçonaria, outro tipo de questões. E depois ele é reconfigurado ao longo do Estado Novo, não é? Porque ele, ao longo do Estado Novo, deixa de ser a referência no sentido dos programas de educação, no sentido de separação do Estado e da Igreja, mas é recuperado como o autoritário que defende um projeto para Portugal. Portanto, o Marquês de Pombal do Estado Novo é um Marquês de Pombal completamente da Primeira República. É um rebranding, não é? Exatamente. E nós, ao longo da nossa democracia, também fizemos um certo rebranding do Marquês de Pombal. Portanto, o Marquês de Pombal há vários Marqueses de Pombal, conforme os regimes se vão apropriando da figura do Marquês de Pombal por razões completamente diferentes. Sim, por acaso tem muita piada, isso nunca tinha pensado nisso dessa forma. Olha, Nuno, muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço. Foi uma excelente conversa. Gostaram deste episódio? Se encontram valor no 45 graus, existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto. Podem avaliá-lo na aplicação que utilizam, seja ela o iTunes, Spotify, Stitcher ou outra, e podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais. Se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo, podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do PayPal. Com esse apoio estão a contribuir para a viabilidade deste projeto, que passa a ser também um bocadinho vosso. Para além disso, obtêm em troca vários benefícios, como por exemplo o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados. No fim do dia, já se sabe, são os ouvintes que tornam possível um projeto destes. Ouvintes como Gustavo Pimenta, João Vítor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Nelson Teodoro, Paulo Ferreira, Duarte Dória, João Castanheira, Tiago Leite, Gonçalo Martins, entre outros mecenas, a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima!